A história começa com um humano desferindo o golpe fatal em um dragão. O dragão, confuso, diz que não se lembra de ter feito algo para que os humanos quisessem eliminá-lo. Na verdade, ele os lembra de que já foi seu aliado em algumas ocasiões. Ele imagina que há algo mais profundo acontecendo, como talvez os humanos estejam sendo pressionados a fazer isso. Mas em vez de dar desculpas, ele aceita seu destino e morre, pensando que talvez ele já tenha vivido demais. Ele sabe que este não é o fim certo para um dragão divino, especialmente um que está por aí desde a Era dos Deuses. Mas no final, ele pensa que talvez não seja tão ruim se um dragão divino sair assim. Enquanto ele se desintegra em pó, ele espera pela paz do submundo, mas o destino tinha outro plano. Em vez de desaparecer, ele renasce no corpo de uma criança pequena. Quando abre os olhos, vê seus pais e uma senhora idosa em sua frente. A velha, ao vê-lo acordar tão rápido, imagina que ele pode ser um prodígio. Seu pai, cheio de orgulho, diz: "Claro, ele é meu filho." Sua mãe lhe dá o nome de Dolan. Ela o apresenta ao pai e ao irmão mais velho. Então a história avança anos no futuro. Encontramos um Dolan adulto olhando para o pôr do sol e uma garota chamada Ari se aproxima para levá-lo para casa. Ele sorri para ela e ela pergunta no que ele está pensando. Dolan diz que não é nada e os dois voltam para a aldeia. A história explica que Dolan vive em um lugar chamado Varen, perto da borda norte do reino continental de Arcrist. A cena muda para a manhã seguinte, quando Dolan acorda e segue sua rotina diária. Nesta aldeia, a agricultura é a única atividade, então ele está trabalhando nos campos todos os dias, ganhando a vida. Após o café da manhã, Dolan vai para a vila. Ele fala sobre como em Varen você é considerado adulto quando completa 15 anos, e as pessoas esperam que você viva por conta própria. Ele tem 16 agora e já saiu da casa dos pais, vivendo sua própria vida. Mais tarde, ele está no rio, pescando com seu irmão, e seu irmão menciona que Dolan vai dar uma olhada no pântano amanhã. Dolan diz que sim, tem que ser feito, já que os homens lagartos estão desaparecidos há um mês. Seu irmão aponta que os soldados na aldeia deveriam estar lidando com isso, mas Dolan sabe que o Capitão Baylan e os outros soldados estão ocupados guardando o lugar, então ninguém vai tomar a iniciativa se ele não o fizer. Seu irmão pergunta se Dolan tem certeza de que não quer que ele vá junto, mas Dolan descarta, dizendo que ele já tem tudo sob controle. Nesse momento, ele sente um puxão na vara de pescar e recolhe o peixe. Depois de levar o peixe de volta para a aldeia, uma soldada chamada Melita vê sua captura e diz que ele teve uma boa pescaria, mas ela diz que ele deveria estar se preparando para a viagem de amanhã em vez de pescar. Dolan ignora, dizendo a ela que tem se preparado aos poucos todos os dias desde a semana passada. Ele agradece a ela por ajudar a convencer o chefe a aprovar a missão. Melita desconsidera, dizendo que não é nada demais, já que Dolan está sempre ajudando a treinar os soldados. Dolan pergunta a ela e ao cara que está com ela, Albert, se eles estão de saída. Eles dizem que estão indo para uma reunião sobre a próxima sessão de treinamento das crianças, e Albert diz que Dolan não deve se preocupar com eles. Ele deve se concentrar na expedição de amanhã. Depois disso, Dolan vai para casa e salga os peixes para mantê-los frescos. Mais tarde, Ari aparece, lembrando-o que é dia de prática de magia. Dolan se pergunta se ela veio buscá-lo, mas ela disfarça, dizendo que estava apenas na área. Em seguida, Dolan pratica magia com a senhora mais velha de antes. Ele lança um feitiço chamado Raio de Energia em um alvo e todos ficam impressionados com a precisão e força. A velha senhora o elogia, dizendo que sua magia de ataque ainda está afiada. Dolan acredita a ela as habilidades e ela diz que é hora de trabalhar na magia de cura, seu ponto mais fraco. Após a prática, Dolan vai para casa, mas encontra uma garota de cabelos prateados no caminho. O chefe a apresenta como Christina e diz que ela ficará por um tempo. Ele avisa Dolan discretamente para não ofendê-la, já que ela é uma nobre. Dolan aperta a mão dela e depois que ela sai com o chefe, ele pensa que ela parece bastante habilidosa. Mais tarde, Dolan volta para a aldeia depois de colher algumas frutas. Ele explica que os invernos aqui são tão frios que podem congelar você até a morte e os verões são loucamente quentes também. Ele menciona que ficou surpreso que as pessoas até sobrevivem em um ambiente tão difícil. Quando chega à casa dos pais, seu irmão Marco o cumprimenta e Dolan lhes dá as frutas que colheu na floresta. Sua mãe agradece e todos se sentam para comer uma refeição que ela preparou. Enquanto Dolan come, ele diz que a comida dela é sempre de primeira e seu pai lhe diz que viver sozinho pode ser tranquilo, mas ele deveria pensar em se casar para não acabar sozinho. Dolan lembra que seu outro irmão Dylan disse a mesma coisa, mas ele lhes diz que quer aproveitar a vida de solteiro um pouco mais. Marco lembra que Dolan está indo para o pântano amanhã, e a mãe deles espera que ele não se meta em encrenca. Dolan a tranquiliza, dizendo que não vai fazer nada imprudente. Seu pai intervém, dizendo que agora é decisão do Dolan, já que ele é adulto, mas espera que ele volte em segurança e não deixe a mãe gritando seu nome de preocupação. Dolan promete que voltará inteiro e até brinca que terá uma história incrível para contar quando voltar. No dia seguinte, quando ele está prestes a ir para o pântano, toda a aldeia aparece para se despedir dele. Ele acha que é um pouco exagerado, mas o Capitão Baylan diz que não é, dizendo que esse é o tipo de missão que os soldados deveriam lhe dar.
Melita intervém, dizendo ao capitão que ele não pode ir, pois a aldeia pode ser atacada por monstros enquanto ele estiver fora. Então a sacerdotisa Leda dá uma bênção rápida a Dolan. A mulher mais velha o avisa para ter cuidado, já que sua leitura de sorte teve más vibrações, e Dolan leva seu conselho a sério. Ari timidamente lhe entrega um pouco de comida, chamando-a de salva-vidas do almoço, e então ele parte da aldeia. A caminho do pântano, Dolan explica como os homens lagarto do pântano costumavam negociar com os aldeões de Virum, mas desapareceram um dia. Como ninguém mais conseguiu descobrir, ele se ofereceu para investigar. Finalmente, ele chega ao pântano. Ele verifica o lago para descobrir o que está causando a perturbação e percebe que o poder do elemental da terra no pântano está ficando mais forte, enquanto o poder do elemental da água está enfraquecendo. Movendo-se cautelosamente, lembrando-se do aviso da velha, Dolan sente algo por perto. Ele pega sua espada, pensando que apenas monstros fortes podem sobreviver em um pântano como este, e avista uma bela lamia ao sacar sua arma. Ele fica surpreso, pensando que essas criaturas são bem raras por aqui. A lamia pergunta se ele está sozinho, e quando Dolan diz que sim, ela fica aliviada. Ela se pergunta o que fazer a seguir, e lembra que sua mãe a ensinou a usar charme em situações como esta. Ela começa a fazer uma dança sedutora no poste e diz a Dolan que não veio para lutar. Nesse momento, um monstro aparece atrás dela, pronto para atacar. Dolan intervém salvando-a, e ambos se escondem debaixo de um grande cogumelo próximo. A lamia pergunta o que é aquela criatura, mas Dolan rapidamente diz para ela calar a boca e esconder a cauda. O monstro eventualmente passa sem notá-los. Quando ele se vai, Dolan diz a ela que agora é seguro, e novamente ela pergunta o que era aquela coisa. Dolan explica, dizendo que é um elemental da terra enlouquecido. Ele continua explicando que homens lagarto costumavam viver no pântano, mas desapareceram de repente um dia. Provavelmente é por causa disso. Ele se lembra de ter ouvido falar sobre um grande terremoto recentemente e imagina que foi isso que desestabilizou o elemental. Ele está chateado porque não há como revertê-lo ao normal. Então, ele se apresenta como Dolan, e ela diz que seu nome é Selina. Ele pergunta se ela pode usar magia, e quando descobre que sim, sugere que se unam para derrotar o elemental louco. Selina se assusta, dizendo que ela também é um monstro da terra, então seus ataques podem nem funcionar nele, mas então ela revela que tem um feitiço racial único que pode funcionar. Ouvindo isso, Dolan sugere que ele ficará na frente enquanto ela o apoia, e ela concorda, dizendo que vão lutar juntos até que a morte os separe. Dolan ri e lembra que isso é algo que as pessoas dizem quando estão se casando, deixando Selina toda envergonhada. Depois disso, eles se escondem, esperando o elemental da terra aparecer. Selina está se sentindo insegura sobre se juntar a um humano que acabou de conhecer, mas quando Dolan dá o sinal, ambos avançam. O monstro ataca e Dolan bloqueia, protegendo os dois. Selina começa a entoar sua magia racial, invocando uma cobra que se enrola no elemental de terra, prendendo-o. Dolan aproveita o momento, se aproximando, mas Selina luta para manter o monstro preso, e ele se liberta. Nesse momento, Dolan já está bem perto, desviando do próximo movimento do monstro, e ele salta sobre ele, terminando com ele ao cortá-lo ao meio com sua espada, que ele energizou com magia dracônica. Isso causa um pequeno deslizamento de lama, deixando Selina coberta de lama. Dolan verifica como ela está, perguntando se está bem. Além de estar suja de lama, ela está bem. Ele agradece pela ajuda e diz que deveriam limpá-la, porque provavelmente está congelando. Depois de pegar os cristais que o elemental de terra deixou cair, a cena corta para Dolan e Selina relaxando em uma velha cabana em ruínas. Dolan está preparando comida e Selina está divertida com o fato de que ele não tem medo dela. Dolan diz a ela que ela é diferente das lamias que ele conheceu antes. Ele explica que as que ele conheceu geralmente são mais cautelosas com os humanos e tendem a ser mais agressivas. Dolan pergunta a Selina o que ela está fazendo por aqui, já que não há vilas de lamias por perto. Ela explica que quando as lamias completam 17 anos, elas devem sair e começar a procurar maridos. Seguindo essa regra, ela está em sua jornada para encontrar um homem e Dolan acha isso legal. Então ela explica, lamias são uma raça composta apenas por mulheres e elas só dão à luz meninas. Raramente tem meninos, e mesmo quando tem, os meninos são sempre da mesma raça que o pai. Ela também revela que as lamias vieram de uma maldição que atingiu uma mulher humana, e essa maldição foi passada através das gerações. Por causa disso, elas são parte cobra e seus fluidos corporais são venenosos. É por isso que elas devem encontrar um marido com dedos fortes que possa lidar com veneno. Caso contrário, seus maridos acabam mortos quando tentam ter filhos. Dolan percebe que deve ser difícil para elas encontrarem parceiros, e ela concorda. Selina compartilha que sua mãe conheceu seu pai enquanto estava em uma jornada, assim como ela está fazendo agora, e seu pai era humano, assim como Dolan. Ele acha isso legal, mas isso faz Selina sentir que ele está tratando-a como uma criança. Dolan rapidamente diz a ela que não está, e que na verdade, estava pensando que ela é muito fofa. Isso a faz corar e então eles começam a comer. Selina adora a comida e fica toda animada, perguntando do que é feita. Dolan fica feliz que ela gostou e diz que sua mãe lhe ensinou a cozinhar. Ele compartilha que em noites frias, eles se reuniam ao redor da panela para comer essa refeição.
Selina percebe o quanto ele ama sua família, já que ele está sempre sorrindo quando fala deles. Ele admite que sim, e diz que não se sente mais como um dragão solitário em uma caverna. No dia seguinte, eles apertam as mãos para se despedir e Dolan se lembra que lamias gostam de energia vital, então ele dá um pouco da sua, mas é demais para ela, e ela desmaia. Ele rapidamente verifica se ela está bem, pensando que sua energia vital de dragão pode ter sido forte demais. Dolan então diz a ela que está voltando para sua aldeia, e Selina diz que vai para o sul continuar procurando um marido. Dolan pede a ela para visitar sua aldeia quando encontrar um, dizendo que a apresentará ao seu dedo de dragão. Ela concorda entusiasticamente por dentro, e ambos seguem seus caminhos separados. Selina eventualmente esbarra em dois caras na estrada, e é o momento perfeito porque ela está aqui procurando um marido. Mas antes que ela possa se apresentar, eles olham para a metade inferior dela e perdem a cabeça. De volta à aldeia de Dolan, Ari está aprendendo a fazer remédios mágicos com Dolan, mas o Majiru os avisa que errar nas medidas pode ser mortal, então eles têm que ser precisos. O problema é que Dolan não é bom nesse tipo de coisa. A erva mágica dele vira fumaça, e Dolan simplesmente não consegue acertar esses passos complicados. Ari tenta animá-lo dizendo que ele é bom em muitas outras coisas e que é muito atraente. Dolan aprecia isso, mas admite que seguir todas essas instruções detalhadas não é o seu forte. Majiru verifica a erva mágica de Ari e está perfeita. Ela diz a Ari que terminou por hoje e pode ir embora se quiser. Ari teria preferido ficar com Dolan, mas como tem algum tempo, decide ajudar a mãe. Dolan, no entanto, está lutando com suas mãos desajeitadas. Quando ele era um dragão, não precisava de remédios, então nunca aprendeu a fazê-los. Majiru não sabe sobre sua vida passada, mas acredita que, mesmo que ele não seja bom em medicina mágica agora, ele tem talento suficiente para descobrir eventualmente. Enquanto isso, ela vai ensiná-lo a transformar sua erva falhada em um antídoto. Um pouco depois, Dolan é convidado para almoçar com a família de Ari. Ele não queria incomodar, mas eles insistem. Antes de comer, eles fazem uma oração a Marali, a suprema da natureza. Acontece que Dolan conhecia Marali em sua vida passada, embora já faça muito tempo desde que a viu. Após o almoço, Dolan está com pressa para sair porque está atrasado para o seu treinamento. No caminho, ele esbarra em Miu, e ela percebe que ele está com pressa. Dolan diz a ela que está atrasado para o treino. Miu fica um pouco chateada porque queria dar a ele um pouco de leite fresco, mas parece que ele não tem tempo. Nesse segundo de hesitação, Miu já lhe entregou uma caneca fresca. É bom demais para recusar, então Dolan bebe e agradece a ela pelo leite fresco, depois corre para o treino. Um pouco depois, Dolan aparece na colina onde Albert está ensinando algumas crianças a manejar uma lança. Ele pede desculpas por estar atrasado. Albert diz que está tudo bem, já que sabe que Dolan tem praticado magia com Majiru. As crianças estão todas animadas para mostrar a Dolan o que aprenderam, mas Dolan diz para relaxarem e mostrarem depois de uma pausa, porque já estão se esforçando há um bom tempo. Bem nesse momento, Dolan percebe algo estranho na floresta. Parece que há um monstro por lá. Ele não quer assustar as crianças, então ele ignora por enquanto e continua com o treino. Mais tarde naquela noite, Dolan entra na floresta para verificar a presença do monstro que ele sentiu antes. Estranhamente, ele sente que conhece essa presença e a única pessoa que vem à mente com essa vibração é Selina, mas não há como ela estar aqui. Dolan vai mais fundo na floresta e, para seu choque, lá está ela, Selina, acampando. Ela fica tão surpresa em vê-lo, mas no momento ela tropeça e derruba um pouco de água quente. Dolan age rápido, entrando em ação para evitar que ela se queime. Selina está agradecida por ele tê-la salvado, mas ainda está ali nua. Ela diz a Dolan para não olhar, mas Dolan está com os olhos bem abertos, avaliando-a, e em sua cabeça ele a classifica como uma waifu 9.5 de 10. Selina está mortificada, implorando para ele parar de olhar. Ela não acredita que ele não tem vergonha em uma situação como essa, mas Dolan não se incomoda e não vê o problema. Isso lhe rende um tapa de Selina, e ele finalmente pede desculpas por não considerar os sentimentos dela. Selina minimiza, dizendo que está tudo bem e que prefere esquecer que aconteceu. Com isso resolvido, Dolan pergunta o que ela está fazendo ali, especialmente porque ela disse que estava indo para o sul para encontrar o marido. Acontece que ela tentou, mas todos os caras que encontrou fugiram de medo. Então ela veio procurar Dolan, o único cara que não se assustou com ela. Dolan, no fundo, esperava vê-la novamente e diz a ela que está disposto a ajudá-la a encontrar um marido. Mas então ele para, pensa um pouco e pergunta se ela ficaria bem em apenas ficar ali com ele por um tempo. Selina fica chocada e diz que não pode fazer isso, pensando que assustaria as pessoas da aldeia. Mas Dolan a assegura que está tudo bem, já há muitos demi-humanos na aldeia. E até a Miu é amada por todos, até pelo Scar. Os aldeões podem ficar um pouco desconfiados de Selina no início, já que ela é nova na área, mas Dolan tem certeza de que eles vão mudar de ideia quando perceberem que ela tem um bom coração e um jeito gentil. Além disso, Dolan está bastante animado por tê-la por perto, embora a maneira como ele diz isso faça parecer que ele está tentando flertar com ela.
Selina está totalmente a favor da ideia de viver com Dolan em uma vila humana, mas há mais motivos para ela ter vindo procurá-lo. Ela esperava que ele compartilhasse um pouco daquela energia vital novamente, porque é a melhor que ela já provou. E Dolan, ele está mais do que feliz em dar a ela sempre que ela quiser. Ele estende a mão e dá a ela um gostinho de sua energia e ela está adorando. Dolan até diz a ela que pode ter mais uma vez que estiverem morando juntos, mas por agora, ele tem um plano para integrá-la à vida na aldeia. Alguns dias depois, os guardas da cidade estão investigando algumas coisas estranhas acontecendo na cidade pelo terceiro dia consecutivo. Alguém tem deixado para eles uma pilha de comida caçada. Eles verificam os rastros e parece que algum tipo de monstro serpente deixou as oferendas. A única coisa que se encaixa é uma lâmia. Eles fazem uma reunião para decidir o que fazer a seguir, pois não sabem se essa criatura é uma ameaça ou não. Ela não machucou ninguém e continua deixando presentes, então não tem motivo para atacá-la com violência. Mas Beilan, impetuoso como sempre, quer entrar na floresta e derrubá-lo. Os outros aldeões dizem para ele se acalmar. Mesmo que quisessem ir atrás da lâmina, essas coisas são difíceis, e eles precisariam de reforços da capital para ter uma chance. Dolan ouve tudo isso enquanto trabalha nos campos, e percebe o quanto as pessoas têm medo da Lamia. Mas ele tem certeza de que isso mudaria se eles conhecessem Selina e vissem que não há nada a temer. Nesse momento, Majiru intervém, dizendo a Beilan que ele está exagerando. Ela não acha que a Lamia seja um perigo para eles. Para ter certeza, ela pede a Ari que traga a cesta de adivinhação. Depois de verificar os sinais, ela anuncia que a Lamia é, na verdade, um bom presságio para a aldeia. Dolan ouve isso e fica animado. Mais tarde naquele dia, ele corre para a floresta para contar a Selina que eles podem seguir em frente com a próxima parte do plano. Os aldeões não estão mais tentando matar Selina e aquelas ofertas de caça funcionaram para mudar a opinião pública a seu favor. Mas há mais uma coisa que eles precisam fazer para que todos a aceitem completamente. No dia seguinte, Balin convoca uma reunião com os soldados da cidade, dizendo que eles precisam ficar atentos porque são a única linha de defesa entre a aldeia e o perigo. Ele está pressionando por uma sessão de treinamento de emergência para garantir que todos estejam em ótima forma. Dolan também é convocado, junto com todos os pesos pesados da guarnição, e isso é exatamente o que Dolan estava contando para completar seu plano. Balin e Melita, assim como a sacerdotisa Leda, estão todos lá. Agora Leda tem muita influência na aldeia porque ela tem poderes de cura e pode realizar milagres. Além disso, as pessoas a veem como a mensageira do Supremo Muriel. Se ela decidir que Selina é má notícia, é isso. A chance de Selina se integrar acaba. Então, tudo depende das habilidades de atuação de Selina agora. Ela tem que fingir salvar Dolan de algum perigo para conquistar todos. Dolan está planejando se colocar em perigo ao encontrar alguns monstros, dando a Selina a chance de resgatá-lo. Ela está escondida nos arbustos esperando o sinal dele. De repente, um soldado sai correndo da floresta, gritando que há um monstro por perto. Mas ele não está falando sobre Selina, é um urso blindado. Balin está chocado, ele não consegue acreditar que um urso blindado chegou tão perto da borda da floresta. Balin ordena aos seus homens que não ataquem, avisando-os de que o urso os derrubará com um só golpe. Ele diz a todos para recuarem, mas seu filho tropeça e cai, e agora o urso está prestes a atacá-lo. Dolan corre para salvar o garoto, mas a menos que ele use seus poderes de dragão, não há como o menino sair vivo. No último segundo, quando Dolan está pulando na frente do garoto, Selina entra voando e leva o golpe ela mesma. Ela é forte o suficiente para que isso não a mate, mas ela tem um ferimento grave nas costas. Ela usa seus olhos amaldiçoados para ordenar que o urso volte para a floresta. Agora, Balin e os outros estão mais abalados do que nunca. Enquanto Selina verifica o menino, Balin age como se não tivesse visto nada. Ele ordena que Dolan e o menino se afastem para que ele possa matar Selina. Dolan vê o medo nos olhos do garoto e diz para ele se levantar e correr de volta para o pai. Mas Dolan não vai deixar o lado de Selina. Ele está firme até que concordem em tratá-la bem. Melita intervém, dizendo a Balin que parecia que a Lamia fez de tudo para salvá-los. Mas Balin ainda está preso ao fato de que ela é um monstro perigoso. Ele não vai deixar isso passar. Dolan ainda se recusa a deixar o lado de Selina, então Balin pergunta diretamente se é ela quem tem deixado oferendas na aldeia. Selina tenta confirmar, mas acaba mordendo a língua, o que a deixa toda atrapalhada. É um momento fofo, mas Balin permanece sério e pergunta por que ela faria isso e por que salvaria 2 humanos do nada. Selina se apresenta adequadamente, depois inclina a cabeça, pedindo para ser permitida viver na aldeia. Ela explica que está em uma jornada seguindo a tradição de seu povo, mas viajar sozinha acabou sendo muito mais solitário do que esperava. Ela quer viver entre as pessoas. Quanto a salvar o menino, ela não queria que a família dele ficasse de coração partido se ele morresse. Então interveio para impedir que isso acontecesse. A multidão não tem mais medo de Selina, mas Balin ainda está inseguro sobre confiar nela. Ele se volta para Leda para saber a opinião dela. Para seu choque, Leda começa a receber uma mensagem da Suprema Muriel. Ela diz a todos que Muriel falou: Selina não é um monstro maligno e eles devem viver com ela em paz. Leda se aproxima de Selina, dizendo que ela é bem-vinda para ficar na aldeia.
Selina fica aliviada ao ouvir isso, mas seus ferimentos finalmente a alcançam, e ela desmaia devido à perda de sangue, precisando de ajuda médica imediata. Pouco depois, os ferimentos de Selina são tratados e ela é oficialmente acolhida na aldeia como uma das suas. Eles até construíram uma casa para ela, e ela está toda animada enquanto entra para dar uma olhada. Na cama, ela encontra um pequeno cogumelo de pelúcia, e ela simplesmente adora. Novamente por sua gentileza. Acontece que a almofada de cogumelo foi ideia de Balin, sua maneira de se desculpar por ter sido tão hostil com ela, especialmente depois que ela salvou a vida de seu filho. Ele ainda se sente culpado por isso. Ainda há muito que eles não sabem sobre Lamia, mas estão comprometidos em tornar a estadia de Selina na aldeia o mais tranquila e agradável possível. Com tudo resolvido, Dolan avança, estende a mão e dá as boas-vindas oficiais a Selina como parte da aldeia Varen. Dolan observa Selina se entrosando com os aldeões e pensa, ela vai ficar bem agora. Sua mente volta ao oráculo de Muraille, percebendo que deve muito a ela. Então a cena muda e vemos Dolan à noite, saindo de seu corpo com sua forma astral, flutuando para o céu. Ele sobe mais alto, alcançando a terra de Supreme, onde assume a forma de um dragão. Ele voa para encontrar Muraille, e ela fica feliz em vê-lo. Ele diz a ela que faz muito tempo desde que cruzaram caminhos pela última vez. E quando ele a chama de Suprema, ela imagina que ele deve ter morrido como um humano. Ele diz pra ela parar de brincar com ele, e ela pergunta se ele está aqui por causa da Lamia. Dolan acena com a cabeça, explicando que não há como saber o que teria acontecido sem o oráculo dela. Ele a agradece, impressionado por ela saber que ele renasceu como humano. Muraille diz que sentiu sua alma através das orações enviadas a ela, e que ela brilhava com a alegria de viver. Isso a pegou de surpresa, porque ela se lembra de como ele costumava estar cansado de viver. Dolan não discute. Ele admite que não teve arrependimentos quando o herói deu o golpe final nele, mas renascer mudou as coisas para ele. Agora, ele entende que as pessoas na superfície vivem como se cada dia pudesse ser o último, e para elas, suas vidas podem parecer curtas, mas brilham intensamente. Muraille diz a ele que ele também tem brilhado intensamente, dizendo que pode sentir a alegria em seu coração e alma. Ela acrescenta que é o mesmo com Selina. Dolan agradece novamente por tudo que ela fez. Na manhã seguinte, a cena muda para Selina entrando na casa de Dolan, acordando-o. Ele diz pra ela bater antes de entrar. Ela pede desculpas, mas ele ignora, e ela percebe que ele parece estar de bom humor. Dolan diz que teve um sonho onde encontrou um velho amigo que compartilhou algumas palavras gentis com ele. Ele pergunta o que ela está fazendo lá tão cedo, e ela o lembra de que prometeram plantar batatas com a Christina hoje. Ela brinca que a Christina ficaria triste se descobrisse que ele esqueceu, e vemos Christina ouvindo tudo do lado de fora, embora ela não pareça nada triste. Então a cena corta para a cidade de Goloa, onde uma menina entrega uma carta para a diretora da academia. A diretora diz para ela deixar a correspondência no local de costume e uma de suas fadas pega uma carta para levar. A menina se aproxima e diz a Olivia para verificar a carta imediatamente, dizendo que a correspondência de hoje é especial. Olivia, a diretora, percebe que é de Christina, o orgulho e alegria da academia. Usando magia, ela abre a carta e começa a ler. Christina a cumprimenta e explica que está vivendo na Vila Varen há 1 minuto. Ela fala sobre o clima difícil e os perigos que a vila enfrenta. Enquanto escreve, vemos Christina em ação, enfrentando Melita, a vice-capitã dos guardas. A multidão está animada, dizendo que Melita ainda não ficou séria. Christina está pensando a mesma coisa. Então Melita decide intensificar e Christina está totalmente a favor. Elas lutam intensamente, e Christina acaba vencendo. Depois, ela ajuda Melita a se levantar, e Melita admite que as habilidades com a espada de Christina são realmente assustadoras. Christina a elogia de volta, dizendo que sua esgrima é suave, rápida e afiada. Isso faz Melita corar. Balin aparece, elogiando-as pela luta incrível, e Melita convida Christina para almoçar com eles. Christina aceita, e na carta, ela conta a Olivia como os aldeões são boas pessoas e a receberam de braços abertos. Em seguida, passamos para Christina em uma taverna almoçando com Melita. As garotas da aldeia estão servindo a ela todos os tipos de pratos, sem saber do que ela pode gostar. Christina sorri calorosamente, dizendo a elas que adora tudo o que fazem. Seu sorriso faz as garotas corarem, e ela pergunta se há algo errado. Elas respondem, dizendo que é só porque ela é tão bonita. Então Balin aparece, convidando Christina para uma bebida, mas Albert a avisa para não ir, dizendo que Balin bebe muito, e uma vez que começam vão até de manhã. Balin tenta se defender, dizendo que não é assim, mas os outros dizem para ele deixar Christina fora de suas loucuras. Christina quer falar, mas eles não a deixam dizer uma palavra. Balin pede desculpas por incomodá-la e sai com os rapazes para beber. Mais tarde, vemos Christina de volta à pousada da aldeia naquela noite, sentindo-se um pouco deslocada, como se não fizesse parte do grupo. Christina ouve vozes do lado de fora e vê Belan e sua equipe indo para a casa dele. Mais tarde naquela noite, ela está praticando seus movimentos de espada quando Solena e Dolan a encontram.
Solena, percebendo o quão séria Cristina parece, pergunta se algo está acontecendo, mas Cristina desconversa não dizendo muito. Solena então a convida para sua casa e a cena muda para os três dentro. Solena dá um tour para Cristina e mostra sua cama, falando sobre como é confortável e como lhe dá os sonhos mais doces. Cristina, curiosa, se pergunta se é assim que uma cama de Lamia deve ser. Solena a incentiva a experimentar, dizendo que ela também terá bons sonhos. Cristina hesita e Dolan intervém, dizendo que só porque funciona para Lamias não significa que os humanos vão achar isso tão especial. Solena sente que pode ter sido muito insistente, então ela pede desculpas. Mas Cristina decide tentar e sobe na cama. Ela experimenta os travesseiros e admite que é surpreendentemente confortável. Solena sorri e menciona que foi tudo ideia de Belan. Solena se abre, dizendo que estava preocupada no início sobre se a aldeia aceitaria uma Lamia, mas quanto mais tempo passa aqui, mais ela gosta. Ela ri e compartilha como Balan adora o leite que sua esposa, Mil, faz e como ele e os outros aldeões competem para ver quem consegue beber mais de uma vez só. Cristina então liga os pontos, percebendo que é provavelmente por isso que todos estavam indo para a casa de Belan mais cedo. Solena começa a contar a Cristina sobre as peculiaridades dos aldeões, e Dolan intervém, dizendo que cada um tem algo único. Ele revela que até Melita, a soldado Durona, tem uma queda por doces. Solena então se vira para Dolan, perguntando por que ele está apenas parado ali, em vez de se juntar a elas na cama. Dolan tenta recusar, mas tanto Solena quanto Cristina insistem, puxando-o para a cama com elas. A cena então pula para a taverna, onde Dolan e alguns outros caras estão sentados, bebendo o leite de Miu e apreciando. Dolan, sentindo-se competitivo, desafia-os, perguntando se alguém quer competir com ele para ver quem consegue beber mais leite de Miu. Ninguém está disposto a aceitar o desafio, mas então Solena e Cristina entram na taverna e Belan pergunta a Cristina o que a trouxe ali. Cristina entra na taverna, dizendo que está ali para experimentar um pouco daquele leite do qual Balan sempre se gaba. Miu traz um copo fresco e Cristina o bebe de um gole só. Ela fica impressionada, dizendo que é muito bom. Balan, observando-a, se pergunta se ela é uma grande bebedora. Cristina sorri e admite que pode beber mais do que a maioria. Balan então propõe um desafio para uma competição de beber leite. Cristina aceita sem hesitar. Os dois começam bebendo canecas de leite uma após a outra. Toda a taverna fica chocada ao vê-los continuar, mas logo Balan começa a desacelerar, ficando cheio antes de Cristina. A multidão não consegue acreditar, vendo Balan à beira de perder. Ele tenta acompanhar, mas finalmente desaba após mais um copo. A multidão explode em aplausos, torcendo por Cristina, e ela começa a se sentir ainda mais conectada aos aldeões. Depois disso, vemos Cristina ainda bebendo leite com Dolan e Solena. Eles perguntam se ela está bem para continuar bebendo, e ela ri, dizendo que está bem. Miu se aproxima, oferecendo a Cristina uma prova do primeiro leite de sua filha, Mir. Ela explica que queria que seu marido fosse o primeiro a experimentar, mas ele está muito apagado para aguentar mais. Cristina concorda, toma um gole e diz que é incrível, suave e doce. Ela até pede outro copo, e Mir, radiante, a abraça apertado. Enquanto Olivia lê a carta, ela percebe Cristina escrevendo sobre como se aproximou dos aldeões graças a Dolan e Solena. Cristina diz que a Vila Verão está começando a parecer um lar. A garota com Olivia fica surpresa ao ouvir que Cristina se tornou amiga de uma Lamia, e acha que é exatamente o que esperaria de alguém como Cristina. Mais tarde, vemos Olivia em uma festa elegante. A notícia de que Cristina fez amizade com uma Lamia se espalhou por toda parte, e é o assunto quente da conversa. Algumas pessoas estão céticas, perguntando-se se humanos e monstros podem realmente ser amigos. Olivia pensa consigo mesma, como as notícias se espalham rápido nesta cidade. Garen, um general mago de alta patente, se aproxima de Olivia e pergunta se ela pode contar mais sobre essa Lamia. Olivia está curiosa porque alguém como Karen se importaria com uma Lamia insignificante. Mas Karen explica que está preocupada. Mesmo que a Lamia esteja sozinha, eles não podem ignorar a ameaça potencial que ela representa. Karen começa dizendo que os humanos não foram feitos para viver lado a lado com criaturas perigosas como as Lamias e menciona os desaparecimentos recentes que ainda não foram resolvidos. Ela deixa claro que eles não precisam de mais problemas além da confusão com a qual já estão lidando. Olivia concorda que os incidentes são preocupantes, mas lembra a Karen que essa Lamia em particular é supostamente gentil e bondosa, com um oráculo do Supremo Murrail apoiando isso, dizendo às pessoas que deveriam viver em paz com ela. Mas Karen não está totalmente convencida. Ela diz que ainda precisam estar preparados para o pior e exige que a Lamia seja convocada para Galoa imediatamente. Ela pergunta de quem é o território da Vila Varen. É quando um velho se levanta, apresentando-se como Guta, o comissário da fronteira norte. Ele diz a ela que a Vila Varen está sob sua supervisão e que eles precisam tomar a iniciativa. Ele diz que enviará um emissário imediatamente. Enquanto isso, de volta à vila, vemos Selina, Dolan e Cristina trabalhando juntos, plantando batatas. Dolan percebe que Selina colocou algum cuidado no plantio, mas as fileiras não estão exatamente retas.
Por outro lado, Christina está simplesmente fazendo buracos no chão com as mãos nuas para plantar as dela, e ela olha para Dolan, perguntando como está indo. Ele fica sem palavras. Então, um guarda aparece, dizendo a todos para irem imediatamente aos portões da aldeia. Eles correm e quando chegam lá, o chefe da aldeia puxa Christina de lado enquanto Dolan e Selina são cercados por soldados. Guta, o velho de antes, avança e se apresenta. Ele pergunta a Dolan se foi ele quem trouxe Selina, a Lâmia, para a aldeia. Dolan admite que é verdade. A sacerdotisa com Guta fala, lembrando a todos que o oráculo do Supremo Murhail já provou que Selina não é má. Guta não nega o julgamento do oráculo, mas deixa claro que ele é o supervisor destas terras, e é seu trabalho lidar com qualquer ameaça de forma rápida e eficiente. Dolan está aliviado que Guta não trouxe um esquadrão para exterminar a Lâmia, mas ainda está se perguntando qual é o objetivo deles. Guta explica que eles estão levando Selina ao governo geral para garantir que ela é realmente segura para viver entre humanos. Dolan está confuso, perguntando por que precisam fazer isso se Guta supostamente não duvida do oráculo. Guta responde, dizendo que não importa o que o Supremo Oráculo diga. Se Selina quer ficar na aldeia, eles precisam de uma confirmação oficial. Selina tem que passar por alguns procedimentos formais que as leis do reino exigem. Guta espera que ela possa entender isso e ela acena com a cabeça. Dolan, sentindo-se responsável já que a trouxe para a aldeia, pergunta se pode ir com ela. Guta permite, mencionando que é melhor do que ela ficar chateada no caminho e forçá-los a agir. Eles saem da aldeia e Christina, sentindo-se inquieta, decide falar com a diretora para pedir ajuda. Ela sabe que a diretora tem influência com o governo geral. Usando sua magia de vento, Christina parte rapidamente em direção a Galoa. Mais tarde naquela noite, Dolan e Selina estão viajando em uma carruagem. Dolan imagina que essa deve ser a primeira viagem longa dela assim, então ele pergunta como ela está. Selina diz que está bem, mas percebe que Dolan parece com frio, então oferece para compartilhar seu cobertor com ele. Eles se aconchegam debaixo dele. Dolan, tentando animá-la, diz para ela não se preocupar, os procedimentos não vão demorar e ela vai ficar bem. Ele a puxa para um abraço reconfortante, dizendo que está apenas fazendo o que sua mãe costumava fazer por ele sempre que ele estava nervoso. Ele a tranquiliza, dizendo que tudo vai dar certo, e Selina, comovida pela sua gentileza, fica com os olhos um pouco marejados. Enquanto isso, Christina chega ao escritório de Olivia. Ela diz que tem algo para discutir sobre a Vila Varen. Olivia adivinha instantaneamente que é sobre Selina, e pede que suas fadas tragam chá para Christina. Olivia explica que Selina não está em perigo de ser morta. Ela está protegida pela bênção do Supremo Murhail. Além disso, não foi ideia do comissário Guta trazê-la. Era a Karen, a general maga. Christina está confusa, perguntando por que Karen faria isso. Olivia explica que Karen vê Selina como uma ameaça e acha que ela pode estar envolvida nos recentes desaparecimentos de mulheres. Christina fica chocada, sabendo que Selina nunca faria algo assim. Olivia concorda que é praticamente impossível Selina ter feito isso enquanto vivia na Vila Varen. Mas como Karen levantou suspeitas, isso pode causar problemas. Enquanto Christina processa isso, a cena corta de volta para a carruagem. Chega numa parada e um soldado se aproxima, dizendo-lhes que o comissário Guta convocou Selina. O comissário os leva para um canto profundo na floresta, mantém a voz baixa e lhes diz algo que não conseguimos captar. Mas o que quer que ele diga os deixa ambos atordoados. Enquanto isso, na academia, a diretora informa Christina que Karen tem carta branca com seu poder como maga para o governo geral. Christina retruca, perguntando se não há nada que possam fazer para detê-la. Olivia a avisa, dizendo que se agirem sem pensar, serão vistos como ultrapassando o limite. E há algo mais em sua mente também. Ao mesmo tempo, Guta entrega Dolan e Selina a Karen, que os cumprimenta, pedindo desculpas por trazê-los até aqui. Ela olha para Dolan perguntando quem ele é, e ele explica que é da Vila Varen, acompanhando Selina. Karen sugere que comecem com o jantar e pede a Guta para ir terminar seu relatório. Em seguida, vemos Selina e os outros à mesa de jantar, os olhos de Selina brilhando com o banquete à sua frente. Karen diz que podem considerar esta refeição como uma forma de pedir desculpas por tê-los trazido até aqui. Dolan diz que está tudo bem, eles teriam vindo para Galola mais cedo ou mais tarde se Selina planeja ficar na Vila Varen. Karen então menciona que começará a papelada amanhã. Selina fica aliviada com os soldados aparecendo de repente. Ela estava se preparando para o pior. Karen explica que havia algum medo de que Selina pudesse estar controlando os aldeões com seus olhos amaldiçoados, mas agora vê que não há nada com que se preocupar. Karen acrescenta que nunca faria mal a uma criatura tão pura e bela como Selina. Enquanto isso, de volta à academia, Guta visita Olivia. Christina o interroga, perguntando por que ele está aqui e o que ele fez com Dolan e Selina. Guta apenas diz que precisa falar com Olivia. De volta à mansão, Karen pergunta se estão gostando da comida. Selina diz que é fantástico e Karen fica feliz. Ela observa que já viu muitas lamias antes, mas a beleza de Selina se destaca. E com um olhar perturbador, Karen diz que isso a faz querer devorá-la. Momentos depois, Selina e Dolan desmaiam.
Enquanto isso, de volta à academia, Guta pergunta a Olivia se ele deve contar tudo a Christina. Olivia diz que eles não têm escolha, e Guta então pergunta a Christina se ela ouviu falar sobre a recente série de casos de desaparecimento de mulheres. Christina diz que sim, e que sabe que nenhuma dessas mulheres apareceu. Ela se pergunta o que isso tem a ver com Selina. Guta explica que há um mago vivendo em Galoa que tem mais de 300 anos. Christina pensa que pode ser a diretora, mas isso faz Olivia perder a paciência. Guta diz que é um mago humano, e humanos não vivem tanto tempo. Christina percebe que deve ser magia proibida. Guta fica satisfeito dizendo que ela não conseguiu o posto de melhor aluna à toa. Ele explica que as pessoas dizem que essa mulher está usando magia proibida para pular para os corpos de outras pessoas, e é assim que ela se manteve viva. Esse mago recentemente colocou os olhos em uma lâmina, e Christina percebe aonde ele quer chegar com isso. Karen é de quem ele está falando. Guta diz que precisam ir para lá rápido, pois o tempo está se esgotando. Olivia não quer arrastar uma estudante para essa confusão, mas sabe que Christina não vai ouvi-la. Ao mesmo tempo, vemos Karen se preparando para dissecar Christina, pensando em como a pele lisa de Christina em breve será dela. Bem antes de ela mergulhar o bisturi em Christina, Dolan grita atrás dela. Karen se pergunta se errou na dose do medicamento. Dolan avista o círculo de magia de sangue no chão, vendo como está seco, e percebe que ela está nisso há muito tempo. Ele pergunta quantas pessoas ela matou, mas Karen não se importa com isso, e apenas se pergunta como ele se libertou das amarras de pele de lagarto golem. Ela lança uma faca nele, perguntando se ele é mesmo humano. Dolan pensa que pessoas como ela nunca têm o bom senso de ouvir. Ele pergunta novamente quantas pessoas ela matou. Karen dá de ombros, dizendo que perdeu a conta depois de 100. Dolan pergunta por que ela fez isso. Karen responde que foi tudo por pesquisa, dizendo que todo mundo tem algo bonito, e ela coletou essas coisas bonitas para si mesma. Afirma que é isso que a torna bonita. Ele pergunta se ela fez um pacto com o diabo, sabendo que esse tipo de magia está fora dos limites, e ele obtém sua resposta de que sim. Karen explica que conseguiu seus braços de um iraquim, suas pernas de algum povo bestial e sua pele diretamente de um elfo. Dolan não concorda com o fato de ela colocar seus próprios desejos acima das vidas de outras pessoas, mas Karen acha que ele simplesmente não tem a capacidade de reconhecer sua beleza. Ela sente pena dele, pensando que ele está perdendo a visão geral. Karen diz a ele que seu trabalho tem a aprovação de algumas pessoas sérias em altos cargos, e que essa garota aqui passou no teste dela de forma justa, então ela não vai deixar nenhuma parte dela ser desperdiçada. Então Selina acorda, chamando-a e dizendo que não pode acreditar que Karen fez tudo isso por algo tão superficial. Mas Karen está pensando que sua mistura precisa de um impulso. Selina retruca, perguntando se Karen enganou aquelas outras pessoas que matou da mesma forma que a enganou. Mas Karen ignora, dizendo que elas já estavam em um caminho difícil. Ela menciona que deveriam ser gratas por ela ter dado um propósito maior às suas vidas. E Selina se lembra do aviso de Golda sobre ela estar certa. Então Dolan intervém, dizendo que canalhas têm o hábito de falar demais. Ele tira um fone de ouvido e diz a ela que é um gadget mágico que grava som. Golda esteve ouvindo o tempo todo e sabe tudo o que ela fez. Nesse momento, Olivia, Christina e Golda arrombam a parede com alguns soldados, e Christina fica aliviada ao ver que Dolan e Selina estão seguros. Ela diz que ficou chocada quando soube que eles assumiram o papel de isca, e Golda ordena que os soldados prendam Karen. Conforme os soldados se aproximam, Olivia diz que Karen provavelmente planejou culpar os sequestros em Selina, alegando que teve que matá-la porque ela reagiu, e depois usou seus restos para o que lhe conviesse. Christina está enojada que Karen recorreria ao assassinato apenas para se manter viva e bonita. Karen desdenha, dizendo que elas não entenderiam sua luta porque nasceram com beleza. Ela diz que foi preciso muito trabalho para chegar lá. Acontece que Karen era bem comum enquanto crescia. Ela era obcecada por beleza, mas não a tinha, então a roubava de quem tinha. Ela juntou tudo o que achava bonito, se construiu, e logo encontrou pessoas que admiravam o que ela havia feito. Seu trabalho cresceu, e ela continuou perseguindo a beleza onde quer que pudesse encontrá-la. De volta ao presente, Karen está furiosa com Olivia por menosprezar todo o seu trabalho árduo. Ela diz que está prestes a mostrar-lhes os resultados de 300 anos de pesquisa. Então, ela se transforma em um monstro distorcido, bem diferente daquela aparência bonita que estava exibindo antes, e tenta agarrar Selina. Mas Dolan é rápido, desviando e puxando Selina para longe. Christina está perplexa, perguntando o que está acontecendo com Karen. Dolan explica que é uma fusão de corpos. Ela combinou partes de diferentes espécies usando magia. Ele imagina que ela deve ter feito um pacto com o diabo por isso. Karen está gritando para todos verem como ela é linda. Mas, honestamente, até o pé grande é mais agradável aos olhos. Ela declara que vai adicionar Selina à sua coleção de beleza e avança contra os soldados, mas Selina a congela com aqueles olhos amaldiçoados. Olivia grita para os soldados se afastarem, mas Karen se liberta do feitiço de Selina. Karen tenta atacar Selina, mas Christina intervém, cortando os dedos de Karen. Os dedos de Karen crescem instantaneamente, e ela se vira para atacar Christina, que corta o ataque dela, deixando Karen furiosa.
Ela dispara um feixe em Christina e Guda fica chocado com a poderosa magia de Karen. Olivia pensa que precisam agir rápido, mas está presa sem suas fadas aqui embaixo no subsolo. Enquanto isso, Dolan está desenhando um círculo mágico e diz a Christina que agora é a vez dele. Olivia percebe o círculo, entendendo que ele está prestes a usar magia de alto nível, até mesmo um feitiço de barreira. Dolan pergunta a Karen se ela está satisfeita agora, e ela diz orgulhosamente que finalmente alcançou a beleza, que era tudo o que queria. Dolan diz a ela que a verdadeira beleza nunca será dela com sangue nas mãos, então a prende em uma barreira e libera sua magia superior sobre ela. Seu ataque finalmente a derruba, e Selina fica aliviada ao ver que Dolan está bem. A cena corta para Selina estudando intensamente, reclamando que sua cabeça está prestes a explodir. Dolan a deixa fazer uma pausa, dizendo que ela precisa aprender a colocar seus pensamentos por escrito, e ele está ansioso para ler seu trabalho. Selina se sente mal, pensando que ele está preso nessa confusão. Primeiro os olhos, mas Dolan não se importa, então Christina aparece perguntando se Selina fez algum progresso. Selina reclama que sua cabeça está girando, mas Dolan diz que ela já avançou bastante. Ela acha que Dolan deve ser um bom professor. Então ela menciona que está impressionada que Christina consegue estudar todos os dias assim. É quando Olivia e Guda aparecem na mansão. Guda pede desculpas por não ter vindo antes e por envolvê-los em toda essa confusão, mas eles não se importam, já que isso os ajudou a capturar um criminoso. Dolan diz que ficou bastante chocado quando Guda sugeriu que eles agissem como isca para investigar o caso. Ele explica que conseguiram evitar serem envenenados por aquela droga apenas por causa do antídoto que Majero lhe deu. Então, Guda informa que o governo geral está se sentindo envergonhado por um de seus próprios magos ter causado todo aquele problema. Ele entrega a Selina alguns documentos, explicando que um é seu registro e o outro é sua permissão para Galoa. Com isso, ela está pronta para ficar na Vila Varen sem problemas. Selina está emocionada, e Guda diz a ela que sempre souberam que ela tinha um bom coração e pede desculpas por fazê-la esperar. Então Olivia intervém dizendo que alguém quer conhecê-los, e cortamos para eles conhecendo Danzel, que é filho de Majeru. Ele se apresenta a Selina e menciona que sua mãe escreveu sobre ela em suas cartas. Ele também diz que a diretora lhe contou tudo sobre o que eles fizeram e se oferece para mostrar a cidade. Depois das compras, Dolan agradece a Guda por tudo, e Guda faz o mesmo. Dolan então diz a Danzel para voltar e visitar a aldeia algum dia. Antes de partir, Danzel pergunta a Dolan se ele consideraria entrar na academia. Danzel menciona que ele e a diretora conversaram mais cedo sobre como os poderes mágicos de Dolan são algo especial. Ele diz que seria um verdadeiro desperdício deixar esse talento ir para o lixo. Dolan agradece o convite, mas diz que tem muita coisa acontecendo na aldeia para sair agora. Danzel diz para ele levar o tempo que precisar e pensar no assunto. Então Olivia se inclina, sussurrando sobre a alma de dragão dele. Ela menciona que ele precisará aprimorar seu conhecimento se quiser usar seus poderes para ajudar os outros, e que a academia seria o lugar para isso. Danzel acrescenta que se Dolan quer proteger a vila que ama, partir pode ser o caminho para que isso aconteça. Dolan concorda, mas por agora ele entra na carruagem com Christina e Selina. No caminho de volta, Christina pergunta se ele está realmente considerando o que Olivia disse. Ele admite que está curioso sobre a academia, mas sente que ainda tem mais a fazer em casa. Christina acha que ele deve realmente amar sua aldeia, e ela entende, é um lugar bonito. Enquanto isso, cortamos para um elfo avistando um exército de monstros na floresta e ele está apavorado, se perguntando o que está acontecendo. O exército está chegando através de um portal de teletransporte e do outro lado algumas criaturas assustadoras estão esperando. Um batedor elfo foi o primeiro a encontrar esses monstros enquanto estava na área, mas ele não teve chance e foi eliminado no local. Seu parceiro ouviu a confusão e correu para ver como ele estava, mas quando chegou lá, seu amigo já tinha ido embora e ele acabou sendo a próxima vítima do monstro. Um pouco depois, o resto dos batedores elfos aparece para verificar a área, e o líder deles fica horrorizado ao encontrar sua equipe dizimada. Entre os corpos, ele vê um elfo que de alguma forma ainda está vivo, embora mal esteja respirando e se segurando por um fio. O líder pergunta a ele o que fez isso, e pouco antes de desmaiar, o elfo ferido consegue dizer que foi um enxame inteiro de monstros. De volta à Vila Varen, Christina e Dolan estão ajudando algumas das crianças mais novas a aprender esgrima. Selina está observando Dolan treinar com as crianças, e embora esteja se divertindo, não pode deixar de se sentir um pouco triste ao pensar que ele pode deixar a vila para ir à academia um dia. Seus pensamentos são interrompidos quando algumas crianças começam a puxar seu rabo, então ela pula e começa a persegui-las. Dolan fica feliz ao ver Selina se relacionar com as crianças, e espera que continuem assim por muito tempo. Mas de repente, Christina se aproxima e diz que tem um favor a pedir. Christina diz a Dolan que quer ir para a floresta porque ouviu que há alguns animais selvagens ferozes por lá, e está ansiosa para se testar contra eles. Dolan diz que conhece bem a floresta, mas que não é um lugar para se aventurar sem uma boa razão. Christina responde que tem uma. Albert tem reclamado de não ter espaço suficiente para seus porcos pastarem, e se eles cuidarem dos monstros na floresta, ele poderia reunir milho suficiente para os porcos.
Lutar é apenas o pequeno bônus dela. Dolan não pode realmente argumentar contra isso, então ele concorda em levar Christina junto com Balin, Selina e alguns soldados como apoio. Enquanto eles entram na floresta, Selina pergunta por que os guardas estão equipados com tanta armadura para uma viagem rápida. Dolan explica que é uma medida de segurança, já que muitos monstros poderosos foram avistados ultimamente. Eles não querem correr o risco de serem pegos de surpresa, mas com Dolan, Christina e Selina juntos, ele acha que provavelmente não há muito que possa lhes causar problemas. Assim que entram fundo o suficiente na floresta, os porcos de Albert começam a pastar, então Balin sai com os soldados para verificar a área. Enquanto eles avançam mais fundo, Balin avisa seus homens para ficarem atentos. Nunca se sabe o que pode pular em você nestes bosques. Um dos porcos se afasta para os arbustos e, sem pensar duas vezes, um dos guardas corre atrás dele. Ele rapidamente se arrepende de se separar do grupo, porque se vê diante de uma enorme lâmina. Tigre que parece prestes a transformá-lo na próxima refeição, logo após o porco. O tigre está pronto para atacá-lo, mas no último segundo, Balin salta e o acerta com seu martelo, salvando o soldado. Depois que o tigre é resolvido, Balin repreende o guarda, gritando com ele por ter corrido sozinho e não ter cuidado das suas costas. Bem enquanto ele está repreendendo o guarda com raiva, o próprio Balin não está prestando atenção e acaba sendo atacado por um daqueles monstros formiga de antes. Christina, Selina e Dolan ouvem a luta começando, então correm e encontram Balin no chão com aquela grande criatura formiga sobre ele. O monstro formiga vai em direção a eles em seguida, mas antes que possa atacar, Dolan o atinge com um disparo de energia que o derruba por um segundo. Christina pergunta a Dolan o que é aquilo, já que ela nunca viu nada parecido. Dolan diz a ela que não é exatamente um monstro, é um demônio. É um demônio batedor de baixo escalão, mas mesmo assim tem força e agilidade sérias, então eles precisam ficar atentos se quiserem derrotá-lo. Dolan diz a ela que vai manter o demônio ocupado, e enquanto ele faz isso, quer que Christina se aproxime e acabe com ele. Ele faz o primeiro movimento, atingindo-o com outro disparo de energia, e enquanto o demônio se recupera, Christina avança e o derruba. Mesmo tendo vencido, Christina fica pensando como algo assim chegou aqui. Dolan diz a ela para manter silêncio até que possam descobrir mais sobre o que está acontecendo. Mais tarde naquele dia, eles voltam para a aldeia, e todos estão tensos, esperando notícias sobre Balin e os soldados. O chefe da aldeia informa que eles foram bastante machucados, mas não há ferimentos que ameacem a vida, e eles ficarão bem depois de algum tempo para se recuperarem. Dolan e Christina informam a todos que Balin e a equipe foram atacados por um tigre com lâminas e alguma besta misteriosa. Eles não revelaram os detalhes sobre o segundo monstro, mas o chefe da aldeia entende que isso é uma notícia muito ruim. Balin é o melhor lutador de Veren, então se ele foi derrubado tão facilmente, significa que dificilmente mais alguém teria uma chance. Pouco depois, Magero chega ao salão da cidade e avisa a todos que Balin acordou e vai ficar bem, embora o ferimento daquela besta desconhecida não tenha sido brincadeira. Algo está definitivamente acontecendo naquela floresta, então Dolan se levanta e diz que vai investigar. Mas Magero o interrompe rapidamente, dizendo que ele não vai a lugar nenhum. Depois de ver o que aconteceu com Balin, ela está preocupada que Dolan possa acabar se matando também. Ela sugere que eles fechem a floresta e apenas esperem que a criatura misteriosa fique longe da aldeia. Dolan entende por que ela está sendo tão cautelosa, mas ele rebate, dizendo que se não investigarem agora, vão ficar vivendo com medo. Magero finalmente cede, mas diz que Dolan só pode ir se levar alguém com ele. É arriscado demais ir sozinho. Christina se prontifica, pronta para ir com Dolan, mas o chefe da aldeia não permite. Ele não conseguirá explicar para o Bocademia se Christina se machucar enquanto ele deveria estar cuidando dela. Christina entende, mas Dolan ainda precisa de um parceiro, então Selina se oferece como voluntária. Ela tem olhos amaldiçoados e pode usar magia, então está confiante de que pode ser uma grande ajuda para Dolan. Dolan está tranquilo com isso, então ele concorda em deixar Selina ir junto. Mas antes de começarem a fazer planos, o chefe da aldeia adiciona mais uma regra. Se as coisas ficarem muito perigosas, eles precisam sair e se salvar, porque suas vidas vêm em primeiro lugar. Dolan e Selina concordam, e logo na manhã seguinte, eles partem para a floresta. Faz um tempo desde que Dolan e Selina passaram um tempo sozinhos, e Selina está começando a se sentir um pouco nervosa. Mas ela está determinada a provar que tem o que é preciso, então ela deixa os sentimentos de lado. Quando estão prestes a entrar na floresta, Dolan sente algo ou alguém por perto e para no meio do caminho. Então, acabou sendo apenas a Christina, mesmo que ela não devesse acompanhar nesta missão. Ela acabou dando um passeio aleatório na floresta por razões que não tinham nada a ver com a expedição. Dolan perguntou o que a trouxe até aqui quando ela prometeu ficar longe da floresta, assim como o chefe da aldeia queria. Christina sabia que deu sua palavra, mas sua lealdade à aldeia de Veren era profunda. Se algo estivesse ameaçando a aldeia, ela queria estar lá, pronta para agir e proteger as pessoas de quem ela cuidava. Selina não via problema em deixar Christina acompanhar, já que sabia que Christina podia se defender em uma luta. Além disso, Selina entendia por que Christina queria fazer sua parte pela aldeia.
E já que Christina já estava aqui, poderia muito bem torná-la parte da equipe. Christina agradeceu a ambos por serem legais com isso, e o trio começou a limpar a floresta dos monstros. Depois de derrubarem as criaturas aranha, Christina se deparou com outra besta que parecia selvagem e pronta para lutar. Então ela se preparou para atacar, mas Selina a impediu, dizendo que este era na verdade bem tranquilo. Selina jogou um pouco de comida para o monstro e Dolan já estava ficando amigo dos seus filhotes. Sem perigo à vista, Selina organizou um piquenique para todos. Christina ficou surpresa com o quão relaxada Selina estava com um monstro enorme bem ao lado delas, mas Selina lembrou-a de que ela também era parte monstro, então não havia muito do que ter medo. Ela cutucou Christina para alimentar um dos filhotes para que ela pudesse ver o quão inofensivos eles realmente eram. Christina entregou uma maçã para um dos pequenos, e ele começou a mordiscá-la feliz. Foi quando Christina percebeu que até monstros podiam ser meio adoráveis. Selina apontou que eles provavelmente estavam ali apenas por comida, o que significava que algo os havia afastado de seu local habitual. Se as coisas estavam tão sérias, até monstros fortes sendo afetados, era mais um motivo para eles descobrirem o que estava acontecendo. Christina deu uma mordida no sanduíche que Dolan fez para ela, e ficou impressionada com o quão bom estava. Dolan explicou que sua mãe assou o pão e ele mesmo curou a carne. Selina brincou que Christina parecia linda mesmo enquanto comia, e Dolan admitiu que Christina tinha um certo charme, não importava o que estivesse fazendo. Christina fica toda envergonhada quando Dolan faz esse elogio, e quando Selina descobre que Dolan acha que Christina tem charme, ela se vira para Christina e pede dicas de como conseguir essa mesma vibe. Selina acha que isso pode ajudá-la a conseguir um marido. Christina fica surpresa, sem saber o que dizer. Ela não tem nenhum truque secreto de charme ou algo assim? Dolan intervém e diz a Selina que mesmo que Christina tivesse algum truque escondido, ela não precisaria dele porque Selina já é boa como é. É aí que a mente de Selina começa a trabalhar a mil. Se Dolan acha que ela já é encantadora, isso deve significar que ele está de certa forma interessado nela, talvez até a imaginando como sua futura esposa. Enquanto Selina tenta se manter firme, eles de repente ouvem um farfalhar nos arbustos. Eles entram em modo de batalha, apenas para descobrir que é apenas uma pequena fada. A fada está toda agitada, dizendo que eles precisam sair porque o perigo está chegando rápido. Bem na hora, um monte daqueles demônios aparece novamente. Christina e Dolan não perdem um segundo e mergulham na luta, mas desta vez, há muitos mais deles, então eles se separam para lidar com o enxame. Christina segura a frente enquanto Dolan está atrás, bloqueando um demônio que tenta atacá-los de surpresa. Ele está preparado para um, mas acabam sendo dois demônios vindo em sua direção. Depois de derrubar o primeiro, sua espada fica presa na cabeça dele, e ele não consegue puxá-la rápido o suficiente para o segundo ataque. Dolan sabe que precisa usar suas armas pesadas agora, mesmo que prefira ficar em sua forma humana. Ele acessa seu lado dragão apenas o suficiente para esmagar o segundo demônio. Uma vez que a ameaça acaba, ele transforma seu braço de volta ao normal e diz: "Essas lutas são muito mais fáceis quando eu libero meu dragão." Enquanto Dolan está ocupado lidando com aqueles demônios, Christina está prestes a ser cercada. Mas no último segundo, Selina intervém com sua magia e derrota o último demônio. Quando a poeira baixa e todos respiram aliviados, eles verificam se a fada está ferida. A fada se apresenta como Mira e agradece à equipe por salvá-la daqueles soldados demônios. Mira explica como aqueles demônios começaram a persegui-la do nada. E se é isso que eles têm feito na floresta, faz sentido porque os outros monstros foram empurrados para fora de seus lugares habituais. Mas aqui está o problema, aqueles demônios eram apenas batedores. Isso significa que um demônio de alto nível está chegando mais cedo ou mais tarde, e quando isso acontecer, as coisas podem piorar rapidamente. Christina pergunta a Mira se ela tem alguma informação que possa ajudá-los, dizendo que querem apoiá-la. Mira agradece pela oferta, mas diz que não pode compartilhar nada com estranhos. Nesse momento, Dolan percebe um grupo se aproximando, mas a vibração deles parece diferente dos demônios. Christina não consegue ver quem está lá fora, mas está pronta para sacar sua espada caso seja a hora de agir. Antes que ela possa, Dolan a impede, dizendo que essas pessoas não estão emitindo nenhuma energia hostil, então ele não quer tomar a iniciativa. Ele abaixa sua arma e Christina segue seu exemplo. Assim que os elfos têm certeza de que Dolan e a equipe não são uma ameaça, eles saem das sombras, mas os elfos ainda não estão se sentindo muito amigáveis. Eles dizem a Mira para se afastar de Dolan, mantendo a guarda em relação aos humanos. Mira se aproxima de Dio, o líder dos elfos, e diz a ele que esses humanos a salvaram. Dio já está a par. Selina diz a Dolan que eles cruzaram para a floresta dos elfos, mas Dolan ignora, dizendo que está tudo bem, já que não estão aqui para causar problemas. Ele diz a Selina e Mira para ficarem atrás dele, só por precaução, enquanto Dio se move em direção a eles. Gel começa elogiando por terem ajudado Mira, mas deixa claro que a floresta de Ent é terra dos elfos e quer saber o que estão fazendo ali. Dolan explica que monstros estranhos têm aparecido perto da aldeia deles e acharam que a floresta poderia ter algumas respostas. Ele admite que provavelmente deveria ter perguntado antes de entrar. Gel entende. Ele compreende por que Dolan veio, considerando o problema, mas avisa Dolan para sair rápido, mencionando que a floresta está em um estado perigoso agora.
Dolan percebe que Jill está falando sobre as tropas demoníacas, e ele sabe que elas também têm aparecido em sua própria aldeia. Jill explica que estão no meio de uma batalha contra o exército demoníaco. Ele tenta ir embora, tendo coisas maiores para lidar, mas Christina intervém, perguntando como eles estão lidando com isso. Ela insiste querendo saber se eles têm forças suficientes e se já informaram o reino, chegando até perto de Jill para verificar se a aldeia dele está segura. Dolan e Selina puxam Christina para trás, mas ela não desiste, dizendo que até mesmo um desses demônios é um problema e eles estão enfrentando um exército inteiro. Ela se oferece para ajudá-los. Vendo sua seriedade, os elfos relaxam, abaixando suas armas, e Christina pede desculpas por sua explosão. Selina tranquiliza, sabendo que ela está apenas preocupada com os elfos, e a irmã de Jill, Fio, acha que esses humanos podem realmente ser legais. Mira intervém, dizendo que essas pessoas são sólidas e lidaram com os soldados demônios sem problemas. Os elfos acenam com a cabeça, vendo a habilidade de Christina com a espada, e pensam que talvez possam confiar nesses humanos. Dolan percebe que a coragem e a natureza direta de Christina estão ajudando Kusaki, mas ele está preocupado. Ouvir os elfos falarem sobre o exército demoníaco faz com que ele se pergunte se os Zerts vieram aqui de propósito. Há um portal ligando o reino demoníaco à floresta de Ent. Dolan está decidido a fechá-lo antes que demônios ainda mais fortes comecem a invadir. Ele sabe que, se for necessário, revelará sua alma de dragão para conseguir, mesmo que isso signifique que todos verão sua verdadeira forma. Ele se vira para Jill e apresenta um plano, dizendo-lhe que isso está muito além do que os elfos podem lidar sozinhos. Ele sabe que trabalhar juntos pode ir contra as regras élficas, mas ele espera que façam uma exceção desta vez. Jill não tem certeza sobre isso, mas sua irmã Fio se pronuncia. Ela entende porque ele está hesitando como líder, mas diz que manter a aldeia segura é mais importante agora. Quebrar algumas regras não significa muito se todos puderem ver o amanhã. Os outros elfos a apoiam e Jill concorda em deixá-los ajudar. Jill avisa Dolan que isso pode colocar suas vidas em risco, mas Dolan nem pisca. Estão prestes a selar o acordo com um aperto de mão quando sentem uma onda de energia sombria vinda do fundo da floresta. Dolan sabe o que isso significa. O portal está totalmente aberto. Então, 3 demônios poderosos saem. Sentindo a presença deles, Jill urge a todos que voltem rapidamente para a aldeia. Dolan lança um feitiço de vento para aumentar a velocidade deles, e eles partem, correndo para chegar à aldeia a tempo. Enquanto isso, de volta ao portal, Refrazia, um dos demônios, dá uma olhada ao redor e diz que a superfície não é tão ruim. Ela diz aos outros que estão aqui como uma vanguarda para abrir caminho para seu governante reivindicar algo chamado Anti-Yggdrasil. Geron percebe que o amigo deles, George, ainda não apareceu, mas Refrazia acha que ele está demorando porque seu mana está fora de série. Georude, outro demônio, sugere que joguem um joguinho enquanto esperam. Quem encontrar os elfos primeiro pode se divertir com eles. Geron dá de ombros, não interessado em fracos, mas Georude está animado e sai para causar algum caos. Refrazia respira fundo, dizendo que adora o cheiro das flores aqui. Isso a faz sentir vontade de mostrar-lhes um pouco de carinho. Em seguida, a cena muda para a aldeia élfica, onde os Zerts estão lançando um ataque. Os elfos mantêm sua posição, derrubando-os com flechas, mas os Zerts continuam vindo, uma onda após a outra. Eles avistam Georude atrás dos Zerts e ele não perde tempo em informá-los que é um dos 4 cavaleiros demoníacos. O ataque dele é a faísca que inicia uma guerra total. Georude avança contra a aldeia, destruindo a muralha defensiva com um único golpe. Enquanto isso, Dolan e a equipe estão correndo em direção à aldeia, acelerando ao máximo. Jill recebe a notícia dos espíritos. Demônios estão atacando a aldeia pelo norte. Ele deduz que são os demônios de alto nível sobre os quais Dolan alertou, e Dolan diz que precisam se mover rápido. Jill sugere que eles entrem sorrateiramente pelo lado sudoeste para reforçar as defesas, mas encontram um grupo de Zerts e decidem derrubá-los. De volta à aldeia, Georude está animado, aproveitando o caos que está causando. Ele tenta atacar um elfo, mas de repente cipós o envolvem, segurando-o. Ele está confuso, notando rosas negras florescendo nas vinhas. Alguém chama o elfo para sair dali, enquanto Georude zomba, dizendo que vinhas não vão detê-lo, mas ele não consegue se libertar. Ele percebe que as rosas estão drenando sua mana para continuar florescendo. Acontece que isso é obra de um espírito chamado Diodora. Em outro lugar, Dio e a equipe estão enfrentando o Zert, e Dolan lança furiosamente um feitiço de chuva de energia, eliminando um grupo inteiro de uma vez. Selina usa seu olhar gelado para congelar alguns, e Christina os corta com suas habilidades de espada. Dio remove as árvores com sua magia, abrindo um caminho para todos, instando Dolan e os outros a se apressarem. Dolan, no entanto, acha que eles precisam ganhar mais tempo. Ele entrega alguns cristais de magia pura para os outros, dizendo-lhes para lançar alguns feitiços poderosos com eles. Selina se lembra de ter pegado esses cristais no pântano, e ela e Christina os usam para lançar poderosos feitiços de terra e vento, eliminando uma tonelada de demônios. Não querendo ficar para trás, Dolan libera a magia de explosão característica de Megumin, desencadeando uma explosão massiva. Jill está impressionado com a força deles e pensa que poderia depender ainda mais deles depois daquela demonstração. Dolan lhe lança um sorriso, dizendo que fizeram aquele show para dar a ele uma amostra do que são capazes.
De volta à aldeia, Diodora enfrenta Georude, perguntando se ele sequer conhece os pecados que acumulou. Ela o acusa por toda a vida que ele esmagou, plantas, insetos, animais, todas as criaturas que chamavam esta floresta de lar. Ela diz a ele que cometeu mais pecados do que ela pode contar, dizendo que ele não vê nada disso como pecado. Fraqueza é o único crime que vale a pena notar. Aqueles seres morreram porque eram fracos demais para sobreviver. Diodora o interrompe, recusando-se a ouvir mais uma palavra. Ela diz a ele que ele tem seu próprio pecado de fraqueza, aparecendo neste reino sem nada para sustentá-lo. Ela está pronta para acabar com ele, mas de repente Refrazia intervém, usando seus poderes para murchar as vinhas de Diodora. Refrazia se apresenta com um sorriso astuto e diz que é hora de começar o jogo deles. Enquanto isso, Dolan e os outros finalmente chegam à aldeia, maravilhados com a visão de uma aldeia inteira construída nas árvores. Eles não têm tempo para parar e admirar, então continuam. De volta à luta, Georude zomba de Refrazia, dizendo que não precisava da ajuda dela e que poderia ter lidado com Diodora sozinho. Refrazia vê através dele e ri, dizendo que se meter em confusões é basicamente o trabalho dele. Georude retruca, dizendo que seu verdadeiro dever é derrubar seus inimigos primeiro, mas Refrazia o provoca, apontando que ele é o único que acredita nisso. Então Refrazia pergunta a Diodora se ele está pronto para levar uma surra, e como parece que eles estão se unindo, Diodora decide chamar os espíritos das flores para ajudar, mas eles não respondem. Nesse momento, flores começam a cair do céu, e Refrazia explica que no caminho para cá encontrou alguns espíritos das flores e brincou um pouco com eles. Ela menciona com um sorriso que aqueles espíritos murcharam em agonia, e continua, descrevendo como cada um sofreu até seu último suspiro. Os olhos de Diodora brilham de fúria ao ouvir isso, percebendo que os espíritos estavam chamando por ajuda. Refrazia zomba dela, dizendo que amaldiçoou todos até a morte. Diodora então ataca com suas vinhas, furiosa com Refrazia por machucar sua família, mas Refrazia apenas sorri, dizendo que a raiva de Diodora não faz sentido para ela. Ela diz que todas aquelas flores estão constantemente lutando entre si para obter o que há de bom no solo, e que ela deveria estar feliz por haver menos competição agora. Ela está dizendo que eles deveriam ser gratos pelo que ela fez, mesmo que ainda estejam bravos com ela. Diodora está farta disso. Ela está decidida a fazê-los pagar. Ela ataca Refrazia com suas vinhas novamente, mas Refrazia bloqueia, erguendo uma barreira que faz as vinhas de Diodora murcharem. Rafrixia apenas sorri, dizendo que ela também é um espírito floral, mas sua flor não é de algum paraíso. Ela diz a Diodora que é o espírito de uma flor do reino dos demônios, uma que se alimenta de sangue e vida. Chama-se Reflora. Rafrixia diz que todas as vidas são destinadas a alimentá-la e ajudá-la a florescer, fazendo as vinhas de Diodora murcharem novamente. Ela acrescenta que Diodora não deveria esperar outro resultado, repetindo o mesmo movimento várias vezes. Diodora avança contra ela novamente. Mas mais uma vez, suas vinhas morrem até que uma consegue arranhar o rosto de Rafrixia antes de murchar. Diodora a provoca, dizendo que ela deveria lembrar que quanto mais bonita a rosa, mais afiadas são suas espinhas. Ao ver o arranhão no rosto, Rafrixia já teve o suficiente. Ela retruca que Diodora vai pagar por isso, mas Diodora apenas diz calmamente que já decidiu acabar com todos eles. Neste ponto, Georude está cansado de assistir e entra na briga, mesmo que Rafrixia diga a ele que Diodora é dela para lidar. Diodora bloqueia-o com suas vinhas, mas Georude as rasga, dizendo que os truques dela não funcionarão nele sem o elemento surpresa. Ao mesmo tempo, Rafrixia lança Diodora para trás e Diodora percebe que sua mana também foi drenada. Então, tanto Rafrixia quanto Georude se aproximam para dar o golpe final, e Diodora pensa que não pode morrer aqui. Ela tem que se vingar por seu amado espírito floral. Bem nesse momento, Dolan aparece, disparando energia como chuva sobre os demônios, interrompendo o ataque, pronto para chutar a bunda de algum demônio. Rafrixia e Georude nem sabem quem é Dolan, mas quando Dolan vira as costas para verificar Diodora, Georude leva para o lado pessoal. Ele tenta atacar de surpresa, enquanto Dolan não está olhando. Quando a lança de Georude está prestes a atingir, Cristina intervém, bloqueia o golpe e deixa Georude completamente exposto. Dolan não perde um segundo e ataca seu pescoço. O problema é que o golpe de Dolan mal arranha Georude e o deixa vulnerável. Rafrixia vê sua chance de agarrá-lo, mas antes que ela possa se mover, uma flecha acerta bem no rosto dela. Essas flechas não são muito poderosas, mas esta é uma aldeia élfica. Enquanto tiverem um alvo claro, acertam sempre. Rafrixia está completamente furiosa que alguns humanos se atrevam a tocá-la. Então, do nada, o chão começa a tremer e na floresta, uma enorme onda de energia sombria sai de um portal. É oficial, o último general demônio chegou. Agora que George está aqui, Georude e Rafrixia estão se sentindo, convencidos de que são intocáveis. Mas Georude ainda quer lidar com esses humanos sozinho, então ele começa a carregar sua mana, pronto para acabar com eles. Ele não é o único se fortalecendo, no entanto. Salina chega, dá uma olhada no caos e está furiosa. Sem hesitar, ela lança seu movimento final, o feitiço da cobra maligna, e prende Georude no lugar.
Frecia tenta intervir e parar Salina, mas no segundo em que vira as costas para Dolan, ele a atinge com um feitiço de explosão que a faz voar. Antes que ela possa se recuperar, Diodora salta com uma videira e a joga de volta ao chão. Enquanto tudo isso está acontecendo, Salina mantém Diorude preso, esperando Dolan apoiá-la. Quando ele chega, começa a lançar uma lança de chamas para acabar de vez com Diorude. Mas bem antes de Dolan terminar, outro demônio aparece e o força a lançar o feitiço cedo para bloquear um ataque. Segundos depois, o novo demônio pousa bem na frente de Salina. Ele não perde tempo, dizendo a ela que quer um duelo formal, como se ela tivesse escolha de dizer não. Salina congela, pega de surpresa e aterrorizada. Ela está olhando diretamente para Jeron e ele não está brincando. Ela se distrai por um momento e perde o foco no feitiço, e é tudo o que Diorude precisa para se libertar. Ele se vira para Jeron, dizendo-lhe para recuar porque quer Salina para si. Com um movimento rápido, ele transforma seu braço em uma lança e avança para apunhalá-la. Bem antes de acertar, Cristina intervém e desvia o ataque novamente. Já é a segunda vez que ela bloqueia os chamados golpes imparáveis de Diorude, e ele está começando a se interessar por ela. Ele diz que ela deve ser algum tipo de super-humana. Cristina não faz ideia do que ele está falando, mas não importa. Ela está aqui para derrotá-lo, pura e simplesmente. Ela energiza sua espada e avança contra ele. Diorude tenta contra-atacar, mas ela é rápida demais e se aproxima, acertando uma estocada bem no pescoço dele. É um ferimento sério, mas para um demônio como Diorude, não é suficiente para derrubá-lo. Cristina sabe que precisa continuar pressionando até ele cair de vez. Enquanto isso, Selina está travada com Jerin, lançando tudo o que tem contra ele. O problema é que nada acerta. Não importa o que ela tente, Jerin sai ileso. Ela até usa seu feitiço maligno de cobra para prendê-lo, mas Jerin ri disso. Ele diz diretamente a ela que ela não tem o que é preciso para matá-lo, e a deixa tentar sufocá-lo por diversão. Não importa o quanto ela se esforce, ele continua lá, intocado e despreocupado. Eventualmente, ele se cansa. Com um movimento rápido, ele se liberta do feitiço e balança seu machado para acabar com Selina ali mesmo. Mas Dolan aparece no último segundo, bloqueando o machado com sua espada. Então, sabendo que é mais rápido lutar com as mãos nuas, Dolan muda de estratégia e dá um soco no estômago de Jerin. Para choque de todos, o golpe é tão forte que manda Jerin voando 12 metros para trás. E Dolan, ele nem estava se esforçando tanto assim. Naquele momento, Dolan sabe que essa luta é dele para vencer, mas as coisas ainda não acabaram. Do nada, George desce do céu. Sua aura atinge como uma tonelada de tijolos, intensa e pesada. Para completar, ele parece mais legal do que qualquer demônio que eles enfrentaram até agora. Em outro lugar, os soldados elfos quase exterminaram os batedores demônios. Agora, os únicos que restam de pé são os generais demônios, mas os elfos sabem que estão em desvantagem. Nenhuma quantidade de flechas ou velocidade vai atingir alguém com uma aura tão aterrorizante quanto a de George. De volta ao campo de batalha, George entra e pede desculpas a Jerin por interromper sua luta. Jerin ignora, dizendo que não o incomoda, principalmente porque ele não vai começar a discutir com George. George mal esteve lá por alguns segundos, mas Dolan já sabe que esse cara é diferente dos outros demônios. Acontece que George sente o mesmo em relação a Dolan. Ele percebe logo de cara que Dolan não tem medo de demônios, não importa quão fortes eles sejam. Na verdade, Dolan tem derrotado eles um após o outro, e George respeita isso. Ele diz a Dolan que ele é o próximo na sua lista, e deixa claro que vai aproveitar cada segundo dessa luta. Dolan não perde tempo e faz o primeiro movimento. George tenta esmagá-lo com um golpe pesado de cima para baixo, mas Dolan bloqueia com precisão. Isso anima George, então ele puxa mais duas espadas e avança com força contra Dolan. Dolan usa um pouco do seu poder de dragão para desviar o ataque, deixando George atordoado com o que acabou de ver. George não diz isso, mas Dolan percebe que o cara está começando a juntar as peças sobre sua energia de dragão. Dolan não tem tempo para se preocupar com isso, então ele mantém a pressão. Depois de trocar golpes, Dolan recua e lança um feitiço de explosão a queima-roupa em George. Quando a poeira baixa, George ainda está de pé, parecendo intocado. Acontece que George teve que usar tudo o que tinha, espadas, escudos, tudo, para bloquear aquele feitiço. Mesmo que Dolan não tenha causado muito dano, todos que estão assistindo estão impressionados. Ele está se segurando contra alguém tão poderoso quanto George, incluindo o próprio George. George não achava que encontraria um humano que pudesse igualar sua força assim, e ele está adorando o desafio. Mas durante a luta, Dolan descobre algo importante. George não é um demônio. Dolan está convencido de que George é algum tipo de anjo caído, e ele está certo, mas nenhum humano normal poderia ter descoberto isso. Enquanto isso, George está fazendo suas próprias suposições sobre Dolan. Ele imagina que Dolan deve ser algum ser antigo, mas Dolan se recusa a confirmar qualquer coisa. Uma coisa é clara, no entanto, se George decidir lutar de verdade, não há como Dolan vencê-lo em sua forma humana. Mas Dolan sabe que há um problema se ele assumir a forma completa de dragão. Toda a aldeia dos elfos será destruída no fogo cruzado. Agora ele tem que descobrir como lidar com George sem destruir tudo ao seu redor. George avança contra Dolan com tudo o que tem, forçando Dolan a se concentrar totalmente na defesa para evitar ser perfurado.
Depois de desviar e aparar por um tempo, Dolan vê uma abertura e contra-ataca com um golpe no peito de George. Mas o golpe mal o arranha, não é suficiente para desacelerar George. George começa a acumular mana para um movimento especial, e Dolan sabe que vai ser grande. Ele quer interromper, mas antes que possa, Rafrezia e Jorud vêm pelo lado, tentando pegá-lo desprevenido. Selina e Cristina veem o que está acontecendo e correm para ajudar Dolan, mas Jerin bloqueia o caminho delas. Ele sorri e diz que elas terão que passar por ele primeiro. Enquanto isso, Rafrezia e Jorud lançam seus ataques contra Dolan, esperando eliminá-lo. Mas Dolan não vai deixar que um ataque surpresa acabe com sua vida humana. Ele acessa um pouco de seu poder de dragão e derruba Rafrezia e Jorud do ar como se não fossem nada. Com esses dois resolvidos, George acena para Dolan e pede desculpas pela interrupção de seus camaradas. Agora que voltou a ser 1 contra 1, George fica sério. Ele carrega um de seus movimentos supremos e o lança diretamente em Dolan. Selina entra em pânico, gritando para Dolan tomar cuidado, mas Dolan nem sequer pisca. Ele esboça um sorriso, acessa uma fração de sua verdadeira força e corta o ataque ao meio, redirecionando-o inofensivamente para o céu. Dolan mal está suando, mas George observa atentamente. Por mais que esteja se divertindo, George é um homem de princípios. Ele pode ver que Dolan não está lutando com toda a força. Sua atenção está dividida porque ele está preocupado com seus amigos se machucarem, e ele está se segurando para evitar destruir tudo ao seu redor. Levando isso em consideração, George decide que essa luta precisa esperar. Ele crava uma de suas espadas no chão, o som ecoando pelo campo de batalha, e chama todos. Encontrar um oponente digno como Dolan o deixou de bom humor, então ele anuncia que está adiando a batalha por alguns dias. Ele quer que o próximo confronto seja ininterrupto, sem nada segurando nenhum dos dois. Então, dirigindo-se a todos na floresta, George lhes dá uma escolha. Ele diz que eles já devem ter percebido que não tem chance de sobreviver contra os 4 generais demônios. Em vez de lutar até a morte, ele oferece uma alternativa: unir forças com ele. Ele lhes dá 3 dias para decidir, avisando que quando voltar, estará chegando com um exército inteiro. Então George chama Jeron, Jorud e Rafreza, ordenando que se retirem da luta naquele momento. O trio não fica satisfeito com isso. Eles queriam acabar com sua presa, mas seguem as ordens de George mesmo assim. Enquanto deixam a aldeia, já estão jurando que da próxima vez farão todos pagar. George se vira para lembrar Dolan e os outros que aqueles 3 dias são uma misericórdia, e quando o tempo acabar, nada o impedirá de terminar sua luta com Dolan. Dolan acena com a cabeça e promete que não se conterá quando chegar a hora. Com isso, George e os outros generais demônios decolam, voando de volta para o acampamento base. Assim que eles se vão, Selina corre até Dolan e o abraça apertado, quase chorando porque pensou que ele poderia morrer lutando contra George. Dolan a acalma, dizendo que nunca esteve em perigo real. Na verdade, ele não tem nenhum arranhão. O que o preocupa mais é como Selina e Cristina estão se saindo. Selina olha para cima, aliviada, e diz que está bem. Cristina se aproxima um momento depois, também dizendo que está bem. Ela tem um monte de perguntas para Dolan, mas decide guardá-las para mais tarde, já que ele claramente tem muito em mente. Além disso, Jill e o resto dos elfos estão esperando para falar com Dolan. Jill leva Dolan e a equipe em direção à casa do chefe da aldeia. Enquanto eles caminham pela cidade, os elfos os observam silenciosamente, fazendo Selina se sentir desconfortável. É difícil culpá-los, afinal, uma grande parte da vila foi destruída por demônios há apenas alguns minutos. A tristeza no ar é densa. Eventualmente, eles chegam à residência do chefe. O chefe sai para cumprimentá-los, dizendo que está feliz por finalmente conhecer as pessoas sobre as quais Jill lhe falou. Primeiro, ele agradece a Dolan em nome da aldeia por ter salvado Mira anteriormente. O chefe se apresenta como Jill e aponta para os dois ao seu lado, Vlake, o Homem-Lobo, e Alize, a Aracne. Eles são os chefes de outras tribos na floresta, e a notícia sobre o poder insano de Dolan já se espalhou, mas eles não estão interessados apenas na força dele. Para saber mais sobre o tipo de pessoa que Dolan é, eles chamaram alguém que o conhece bem, a diretora Olivia. Eles perguntam a Olivia o que ela está fazendo aqui, e ela explica para eles. Ela cresceu nesta aldeia, nasceu e foi criada aqui, embora tenha saído há muito tempo para ver o mundo exterior. No momento em que descobriu que o lugar estava sob ataque, ela não hesitou. Ela voltou correndo para ajudar. Como os 3 já conhecem Olivia, Jill pula as formalidades e vai direto ao ponto, apresentando seu plano. Ele não vai ficar parado pelos 3 dias que George sugeriu. Amanhã ao meio-dia, ele estará reunindo todos os aldeões que ainda podem lutar e os liderando para a floresta para destruir o portão demoníaco. Esse portão é a razão pela qual os demônios estão por perto. Está alimentando-os com energia. Tire isso e eles serão expulsos deste mundo. Uma vez que o portal se for, a floresta pode começar a se curar de toda a energia sombria que a dominou. Dolan entende o que Jill está dizendo e está pronto para lutar com eles, mas Jill recua.
Ele diz que isso é um assunto da Vila dos Elfos e não quer que estranhos se envolvam. Blake intervém e o confronta, perguntando se Jill acha que Dolan está subestimando-os ou se está dizendo que a Vila dos Elfos não consegue lidar com isso sozinha. Normalmente, Blake teria considerado isso um insulto, mas depois de ver Dolan em ação durante a luta anterior, ele sabe que a força de Dolan está em outro nível. Ele aponta que a ajuda de Dolan pode fazer a diferença. Claro, a aldeia tem regras sobre não envolver estranhos em seus problemas, mas de que servem essas regras se o lugar todo for destruído? Na verdade, dada a situação, eles deveriam estar pedindo diretamente a ajuda de Dolan, porque ele é a melhor chance que eles têm de superar isso. A Liz está do lado de Blake e diz a Dolan, Cristina e Selena que ficaria grata pela ajuda deles. Olivia os apoia, dizendo a Jill que esses três são a melhor esperança da aldeia no momento. Ela já enviou uma mensagem para a capital pedindo reforços, mas eles estão longe e a aldeia está por conta própria até que cheguem. Ouvindo tudo isso, Jill entende. Ele concorda em deixar para a equipe de Dolan se juntar à luta. Dolan percebe que Jill realmente quer proteger a vila, então ele está totalmente comprometido, pronto para fazer o que for necessário para garantir que eles consigam. Perto do portão demoníaco, Geralt está perdendo o controle, fazendo uma cena e eliminando um monte de soldados demônios porque não conseguiu derrotar Cristina. Rafreasia está na mesma sintonia, irritada com tudo porque Diodora conseguiu acertá-la. Geron intervém, tentando acalmá-los, lembrando que aqueles soldados não crescem em árvores, mas George ignora. Ele diz que está tudo bem deixá-los extravasar um pouco, afinal, eles provavelmente estão animados e ansiosos por uma revanche. Geron entende porque ele tem sua própria conta a acertar com Selena, e George está todo animado com Dolan. George está empolgado, ele sabe que a emoção de uma luta de verdade o espera com Dolan. Isso diz muito porque George não se anima, a menos que esteja enfrentando alguém realmente forte, como um demônio de alto nível ou até mesmo um celestial. No início, George não tinha certeza sobre Dolan, mas depois de ver um pouco de sua mana, as peças se encaixaram. Ele sabe quem Dolan realmente é. Naquela época, quando George ainda era um anjo no exército de Ard, eles enfrentaram essas criaturas terríveis criadas por um supremo caído. A batalha não estava a favor deles, e os anjos estavam preocupados, pensando que poderiam perder. Mas então Muriel chamou um antigo aliado, e quando Dolan entrou naquele campo de batalha, George ficou pasmo. Não era qualquer um. Era o Dragão Antigo, uma lenda que destruiu uma invasão demoníaca inteira sozinho. Mesmo agora, seu nome faz os demônios em todo o reino tremerem nas botas. George não entende como aquele dragão está andando por aí como um humano agora, mas ele tem certeza de que a luta dele será a melhor que ele já teve. Mais tarde naquela noite, Dolan vai ao jardim de flores da aldeia à procura de Diodora. Quando a encontra, ele diz que há algo que precisa resolver antes da batalha de amanhã. Diodora tenta dispensá-lo, dizendo que não está com humor para conversar, mas antes que perceba, Dolan já está bem na sua frente. Ele nota que ela ainda está machucada da luta de ontem, então pede para dar uma olhada nos ferimentos dela. Feridas de alguém como Rafreasia não cicatrizam facilmente, e Diodora prova isso. Quando ela para de tentar esconder, Dolan vê um enorme buraco podre e horrível em seu estômago. Ele fica atônito. Ela está até de pé, quanto mais andando com algo assim. Mas ele imagina que pode consertar isso usando um pouco de sua energia vital. Dolan coloca a mão sobre o ferimento, e enquanto começa a curar, a carne começa a se regenerar até voltar completamente ao normal. Diodora fica impressionada. Ela não consegue acreditar que Dolan curou algo tão sério como se não fosse nada. Ela pergunta diretamente se ele é realmente humano. Dolan não nega que pode não ser um cara comum, mas diz que apreciaria se ela continuasse tratando-o como tal. Não querendo se intrometer nos assuntos de Dolan mais do que o necessário, Diodora se volta para o jardim de flores, olhando para o horizonte. Dolan pergunta se ela está de luto por alguém, e Diodora explica que Rafreasia massacrou um monte de belos espíritos das flores durante sua fúria. Ela não pode deixar isso passar, e está determinada a se vingar, custe o que custar. Dolan pergunta se ela está disposta a deixá-lo ajudar a derrubar Rafreasia. Diodora não responde imediatamente, mas ele percebe que ela está grata. Ela agradece por ele ter vindo falar com ela assim. Depois, Dolan volta para a pousada da vila, onde a equipe o espera. Jill e Mira também aparecem, trazendo um chá floral para todos apreciarem. Eles também prepararam uma refeição para Dolan. Selena pega para ele e ele agradece pelo gesto gentil. Dolan começa a comer e no momento em que dá uma mordida, fica impressionado com o quão reconfortante e delicioso é. Ele faz questão de elogiar Fio por suas habilidades culinárias. Cristina está adorando a refeição também, tanto que praticamente devora tudo de uma vez. Selena não consegue se entender como Cristina pode comer assim e não se preocupar em ganhar peso. Cristina admite que come muito, mas todo o exercício que faz queima as calorias extras. Mesmo assim, Selena não consegue entender como Cristina consegue ser tão cheia e magra ao mesmo tempo, e ela está um pouco com inveja da figura dela. Fio acha que Selena não tem motivo para estar com inveja, especialmente porque ela é quem está aqui mais reta que uma tábua enquanto fala essas coisas sobre curvas.
Enquanto isso, Dolan esteve olhando para as garotas o tempo todo enquanto comia, com os olhos fixos nos peitos delas. Quando elas percebem, chamam a atenção dele e dizem para parar. Dolan pede desculpas, dizendo que eles estavam falando sobre isso tão seriamente que ele teve que conferir o assunto. Phil decide deixar passar por agora, mas já é tarde e eles têm que começar cedo amanhã. Ela encerra a conversa e todos vão para a cama. Selina se oferece para cuidar dos pratos de Dolan, então ele entrega a bandeja para ela. Mas ao fazer isso, ele percebe que as mãos dela estão tremendo, algo claramente está pesando sobre ela. Mais tarde naquela noite, Dolan acorda e percebe que Selina não está na rede dela. Ele se levanta para procurá-la e eventualmente a encontra do lado de fora no terraço, olhando para a lua. Quando ela o nota, pergunta se ele está lá fora, porque também não consegue dormir. Dolan está prestes a dizer que veio procurá-la, mas então vê que as mãos dela ainda estão tremendo. Em vez disso, ele diz que também está preocupado demais para dormir, tentando tranquilizá-la. Ao ouvir isso, Selina se sente um pouco melhor, sabendo que não é a única estressada com o dia de amanhã. Ela convida Dolan para se sentar com ela, dizendo que este lugar se tornou seu novo local favorito em toda a aldeia. A princípio, Dolan não entende o que ela quer dizer, mas no momento em que ele sai, a vista o impressiona. De onde estão sentados, ele pode ver toda a aldeia iluminada pelo luar e é deslumbrante. Pela primeira vez, ele realmente sente o quanto este lugar é especial. Ele se senta ao lado dela e começa a se desculpar. Ele sabe que a arrastou para esse caos, mesmo sabendo que ela não foi feita para a batalha. Selina balança a cabeça e diz que não tem medo de lutar. Ela está lutando para proteger as pessoas de quem gosta. Mas o que a está incomodando é que durante a última batalha, ela teve a chance de acabar com Geron de uma vez por todas, mas não terminou o trabalho. Ela explica que tudo o que precisava fazer era lançar seu feitiço e acabar com ele ali mesmo, mas não conseguiu. Mesmo depois de tudo que Geron fez aos elfos, ela congelou, e agora isso está mexendo com ela. Selina está muito estressada, com medo de que sua hesitação em matar possa colocar mais vidas em risco. Ela entende que os demônios são vilões completos sem esperança de redenção, mas a ideia de tirar uma vida ainda mexe com a cabeça dela. Ela acha que isso a torna uma fracassada como Lamia. Dolan não nega que ela é diferente do estilo usual das Lamias. A maioria delas é muito mais impiedosa em situações como esta. Mas ele aponta que se ela não fosse tão gentil e de coração mole, ele nunca teria pensado em trazê-la para sua aldeia, e eles nunca teriam se aproximado como se aproximaram. Ele diz a ela que não precisa mudar quem é, mas como ele percebe que ela ainda está inquieta sobre amanhã, ele tira algo que estava guardando para ela, uma pulseira. A pedra nela não é um cristal mágico comum, está carregando muito mais poder do que o normal. Dolan explica que é algo que ele mesmo fez, embora o método seja um segredo. Ele está confiante de que será útil durante a luta. Ele a tranquiliza novamente, dizendo que ela não tem nada a temer. Selina agradece por ele ser tão atencioso e por um momento os dois ficam ali em silêncio, apenas se olhando. É quando Cristina aparece jogando um cobertor sobre eles. Ela diz que acordou e os ouviu conversando e que não ia deixá-los pegar um resfriado. Além disso, ela acha totalmente injusto eles estarem ali aproveitando a vista sem ela. Selina ri e a convida para se juntar a eles. Cristina desliza para debaixo do cobertor e os três se sentam juntos, apreciando a vista deslumbrante da aldeia dos elfos. Enquanto contemplam a bela paisagem, percebem que é por isso que estão lutando para proteger. É então que Selina se levanta, com fogo nos olhos, e declara que terminou de duvidar de si mesma. Ela fez sua escolha. Ela fará o que for preciso para manter a aldeia segura, e se isso significa que ela tem que tirar uma vida, dessa vez ela não hesitará. Cristina também está animada e grita que está pronta para acabar com todo o mal ao lado de Selina. Com esse peso fora do peito, Selina está praticamente desmaiada. Então Dolan a pega, leva-a de volta para a cama e a cobre. Ele está aliviado por ela finalmente estar em um estado mental melhor, e Cristina sente o mesmo. Antes de encerrarem a noite, no entanto, Cristina menciona algo que a está incomodando. Durante a luta com Georude, ele continuava chamando-a de super-humana. Ela pergunta a Dolan se ele sabe do que se trata. A reação de Dolan indica que ele sabe mais do que está dizendo, mas ele finge não saber, dizendo que nunca ouviu falar de algo assim. Cristina não insiste e vai para a cama. Na manhã seguinte, toda a aldeia está cheia de energia. Cada guerreiro está pronto para vingar seus camaradas caídos e acabar de uma vez por todas com a ameaça demoníaca. O ataque começa sem demora. Conforme planejado, os grupos se dividem para atacar o portão demoníaco principal e seus 3 portões auxiliares. Os elfos, os Beastkin e os guerreiros aracnídeos estão encarregados dos portões auxiliares, enquanto Dolan, Selena e Cristina assumem o principal. No caminho, os demônios fazem seu movimento. Dio e sua equipe de elfos se separam para manter o inimigo ocupado, dando ao grupo de Dolan um caminho livre até o portão. Do nada, Selena sai da carruagem e diz que vai ajudar Dio e os outros a conter os demônios. Dolan e Cristina não estão entusiasmados em deixá-la ir sozinha, mas Selena insiste que consegue lidar com isso.
Ela está firme, determinada e cheia de confiança de que pode lidar com a luta desta vez. Dolan e Christina respeitam sua escolha e continuam em direção ao alvo enquanto Selena retorna, pronta para chutar alguns traseiros de demônios. Os demi-humanos avançam e ficam cara a cara com Georude, que está animado em vê-los, já que estava cansado de apenas esperar. Enquanto isso, Georgia está pronto para enfrentar Dolan, e Raffresia está esperando que alguém a desafie também. Ela está irritada porque Jiren conseguiu o melhor portão auxiliar para segurar, mas quando Diadora aparece para enfrentá-la, seu humor muda. Ela não pode acreditar que Diadora veio sozinha, acusando-a de subestimá-la. Diadora, no entanto, não se intimida e está decidida a enfrentar Raffresia sozinha. Ao mesmo tempo, Jiren está enfrentando os elfos, e eles não têm chance. Eles tentam atacá-lo à distância, mas ele os afasta como se não fosse nada. Eles continuam avançando, mirando nas articulações dele. Antes que possam atirar, Selena intervém, dizendo para recuarem, e lança um feitiço de terra em Jiren, enterrando-o sob pedras. Selena está tão chocada quanto todos os outros, percebendo que seu feitiço atingiu com muito mais força do que o normal. Tel pergunta por que ela está ali, já que deveria estar no portão principal. Selena explica que deixou isso para Christina e Dolan, e a equipe fica aliviada por ela ter aparecido, já que não estavam conseguindo nada sem ela. Jiren sai dos escombros, animado agora que a luta está esquentando. Selena não recua, devolvendo o descomentário dele, e os dois se enfrentam. Enquanto isso, Dolan e Christina ainda estão na carruagem. Christina está preocupada se Selena conseguirá se virar sozinha. Ela sabe que aqueles demônios são difíceis e imagina que Selena terá o grupo de Gale para apoiá-la, mas ainda não consegue parar de se preocupar. Dolan também acha que a luta vai ser difícil, mas ele se lembra da determinação de Selena em fazer uma mudança. Ele decide confiar nela e apoiá-la em espírito. Inquieta e tenta voltar para ajudar, mas Dolan a impede. Ele a lembra que deu a Selena um cristal mágico especial que a ajudará na batalha. Ele diz a Christina que Selena é forte e totalmente capaz de se virar sozinha. Christina se acalma por um segundo, mas rapidamente admite que ainda está preocupada. O motorista então intervém, informando que estão quase no próximo portão. Jawid está aqui destruindo os semi-humanos contra os quais está lutando, mas ele não está nem perto de satisfeito. Eles caíram muito facilmente. Alguns deles ainda estão resistindo, lutando, mas não duram muito antes que ele esteja prestes a acabar com eles. É quando Selena aparece dirigindo uma carruagem diretamente em sua direção. Acontece que ela viu o que estava acontecendo à distância e disse ao motorista e a Dolan para saírem da carruagem. O plano dela era colidir diretamente com Jawid. Ela faz exatamente isso, batendo a carruagem nele, depois pula e ataca com sua espada. Isso mal faz efeito nele, embora seja suficiente para fazê-lo rolar, mas é só isso. Selena diz a ele que agora ele é seu oponente, depois verifica os outros, perguntando se estão bem. Eles estão atordoados, mas dizem que estão bem. Ela diz para eles pegarem os sobreviventes e saírem dali. Enquanto isso, Jawid percebe que está enfrentando alguém especial, um super-humano. Ele diz que preferiria lutar contra Dolan, mas como Dolan não está por perto, ele se contenta com ela. Selena, com pressa para terminar isso, não perde tempo em despertar sua espada e avança furiosamente contra ele. Eles se enfrentam com força, a espada dela contra a defesa dele. Ela acerta um golpe na cabeça dele, mas ele se cura quase instantaneamente. Jawid está impressionado, dizendo que ela não é má para uma super-humana, mas Selena está confusa. Ela não faz ideia do que ele está falando. Enquanto isso, Dolan está correndo pela floresta, tentando chegar ao seu destino. Ele imagina que Selena está se virando, mas está preocupado com os outros. Sabendo que o tempo não está a seu favor, ele acessa seus poderes de dragão e acelera, rasgando as árvores. Em outro lugar, Diodora está derrotando demônios como se não fosse nada, mas ela está cansada do aquecimento. Ela se pergunta quando Raffresia vai enfrentá-la de verdade. Raffresia, percebendo o clima, decide que agora é a hora. Ela dispensa seus soldados demônios e ergue uma barreira ao redor delas para que ninguém possa interferir. Raffresia libera sua névoa característica, mas Diodora contra-ataca levantando um vento forte para dissipá-la. Raffresia está impressionada. Claramente, Diodora aprendeu uma coisa ou outra desde a última luta, mas Raffresia não terminou. Ela tem mais truques na manga. Ela começa a lançar energia vital que drenou de outros espíritos das flores diretamente em Diodora. O ataque de Raffresia abala um pouco Diodora, mas ela não desiste. Ela continua desviando e tenta bloquear a próxima onda de golpes, mas suas vinhas não são fortes o suficiente para conter o poder, então ela ainda sofre alguns danos. Raffresia faz um comentário presunçoso, perguntando a Diodora como é ser atingida com a energia vital do próprio povo dela, e continua seu ataque implacável. Dessa vez, Diodora consegue bloquear e até aproximar suas vinhas o suficiente para contra-atacar. Mas, assim como antes, suas vinhas murcham no momento em que se aproximam de Raffresia. Diodora percebe que a névoa de Raffresia está sugando energia vital. Raffresia, sorrindo, revela a verdade. Ela pode absorver energia vital e usá-la ao mesmo tempo. Elas continuam, com Raffresia lançando mais rajadas de energia e Diodora mantendo sua posição. Diodora já está cansada desse vai e vem, no entanto. Ela se envolve em rosas negras e lança um feitiço perigoso. O ar ao seu redor se enche de uma névoa que se parece exatamente com a de Raffresia, e ela diz a Raffresia que estava segurando esse poder.
Mas para alguém tão imunda como Rafraisia, ela decidiu não manter isso selado. Rafraisia fica chocada ao ver que Diodora tem a mesma habilidade, e transforma isso em um jogo distorcido. Ela desafia Diodora para ver quem consegue drenar a energia vital da outra mais rápido. As duas lançam suas névoas negras uma na outra, travando um confronto mortal. No início, Rafraisia começa a levar vantagem, drenando a energia vital de Diodora e se gabando de que ela só fala. Ela zomba de Diodora, dizendo que a fará murchar. Rafraisia a provoca, perguntando como é ter sua força vital drenada. Mas Diodora permanece calma, agindo como se isso fizesse parte de seu plano o tempo todo. Diodora então lança uma bomba. Ela aponta que Rafraisia agora absorveu uma grande quantidade de sua energia vital que deve estar percorrendo seu corpo. Rafraisia está convencida, dizendo que está adorando o sabor da energia de Diodora, especialmente a amargura de seu ódio. Diodora sorri, dizendo que está feliz que Rafraisia esteja gostando, porque é a última coisa que ela vai provar. Rafraisia ri, achando que Diodora está blefando, mas está completamente enganada. De repente, uma dor atravessa o corpo de Rafraisia. Uma rosa negra floresce bem no seu rosto e, antes que perceba, seu corpo está envolto em vinhas, rosas e espinhos, prendendo-a completamente. A autoconfiança de Rafraisia torna-se sua ruína, deixando-a indefesa contra o feitiço mortal de Diodora. Rafraisia, parecendo confusa, pergunta por que rosas estão florescendo de dentro dela. Diodora apenas diz calmamente que essa luta já estava perdida antes mesmo de começar. Rafraisia não entende o que ela quer dizer, contorcendo-se de dor, e Diodora explica que ontem, quando a atingiu com uma videira, plantou secretamente pequenas sementes de rosa negra dentro do rosto feio dela. Diodora tem certeza de que Rafraisia nunca esperou por isso, um ataque de dentro. Rafraisia implora para ela não para esgotar sua vida, mas Diodora não desiste. Ela a esmaga completamente. Quando Rafraisia cai, a barreira ao redor deles desaparece, e soldados demônios se aproximam. Mas Diodora mal consegue ficar de pé agora. Ela não conseguiria lidar nem com um monstro comum, quanto mais com demônios. Um demônio avança contra ela, mas antes que possa atacar, um feitiço de chuva de energia elimina todos os demônios na área. Diodora olha para cima e vê Dolan voando pelo céu, então ela desmaia. Enquanto isso, Selena está em outro lugar, machucada e ferida, tentando entender o que está acontecendo. Ela se lembra de ter lançado um feitiço e erguido um escudo de terra para bloquear um ataque, mas algo claramente deu errado. Ela olha ao redor e percebe que está empalada em uma árvore. De volta com Dolan, ele está trabalhando em um círculo mágico para curar Diodora. Depois disso, ele destrói o portão demoníaco com um feitiço chamado Lança Celestial. Quando Diodora acorda, ela nota o círculo mágico e pergunta para que serve. Dolan explica que é um feitiço de defesa e cura. Nada pode machucá-la enquanto ela estiver nele, e isso restaurará sua força. Ela agradece a ele, e ao ver suas asas, percebe que ele não é humano. Dolan insiste que é humano. Bem, mais ou menos. Ele revela que foi um dragão em sua vida passada e ainda carrega sua alma de dragão. Diodora fica chocada, admite que nunca conheceu um dragão de verdade antes, muito menos um reencarnado. Ela tenta se levantar, mas não consegue. Dolan diz para ela descansar, ela não está em condições de se mover. Ela protesta, querendo ajudar os outros, mas Dolan deixa claro que ela não está pronta. Quando ele se vira para sair, ela insiste em ir junto. Dolan balança a cabeça, dizendo que ela só vai atrasá-lo. Ela brinca que ele pode carregá-la em vez disso. Dolan a dispensa, dizendo que seria mais fácil lidar com George sozinho. Ela o chama de frio, mas deixa pra lá. Antes de ele sair, Diodora diz para ele ter cuidado. Dolan responde que terá, mas ela acrescenta que não está preocupada com ele, está preocupada com todos os outros. Diodora está preocupada que os poderes dele possam destruir a floresta, então ele promete ter cuidado. Depois disso, Dolan parte, deixando os elfos para trás com suas tentativas fracas de lutar contra Geron. Os elfos estão fazendo tudo o que podem para mantê-lo à distância. Enquanto isso, Fio e Jill conseguem descer Selena e verificar seu ferimento. Selena está confusa sobre por que Fio está tão preocupada com ela, mas então ela se assusta quando percebe um galho de árvore preso em sua cauda. Fio tenta acalmá-la e seu irmão cuidadosamente puxa o galho, planejando curá-la. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, a pulseira que Dolan deu a ela começa a brilhar, e de repente sua ferida está completamente curada. Todos ficam surpresos com o que acabou de acontecer. Fio e Jill dizem a Selena para sair da floresta enquanto eles ficam para lutar contra aquela coisa, esperando que pelo menos ela consiga sair dessa confusão viva. Selena não está convencida, embora não queira ir embora. Fio implora a ela, dizendo novamente para correr antes que seja tarde demais. Enquanto isso, Christina ainda está lutando com Georrude. Ela o corta de um lado para o outro, mas ele se cura tão rápido quanto ela ataca. Ela está pensando, quantos golpes mais serão necessários para derrubar esse cara? Georrude, por outro lado, está impressionado, admitindo que as habilidades dela não são brincadeira, não que ele esperasse menos de uma super-humana. Christina não tem ideia do que ele está falando, então ela exige uma explicação. Georrude ri, e se pergunta se os humanos nem sabem sobre os super-humanos. Ele explica que são aberrações raras da natureza nascidas entre humanos, muito mais fortes, inteligentes e melhores em magia do que as pessoas normais. Os humanos não conseguem lidar com alguém assim por perto, então os afastam. Christina o interrompe, dizendo irritada que ele não sabe nada sobre os humanos.
George sorri como se tivesse tocado em um ponto sensível e continua, dizendo que os super-humanos são seus inimigos jurados. Mesmo sendo apenas humanos, eles derrotaram demônios e até venceram o Supremo Caído. Então ele solta a bomba. Nem mesmo os dragões antigos mais fortes tiveram chance contra um super-humano. Ele acrescenta que o herói que matou aquele dragão também era um super-humano. Ao mesmo tempo, Dolan enfrenta George, que estava esperando por ele. Com Georude ainda lutando contra Christina, diz que não esperava enfrentar um dos super-humanos. É quando cai a ficha para Christina. Ela é uma daquelas pessoas sobre as quais cantam nas músicas. Ela agradece a Georude por ajudá-la a perceber isso. Ela diz a ele que seu poder foi feito para exterminar demônios como ele. Com isso, ela acessa sua força sobre-humana e começa a cortar os membros de Georude um por um. Georude percebe como é o verdadeiro poder de um herói e se pergunta como deve ter sido para o dragão antigo ser derrotado por alguém como ela. Christina termina o trabalho decapitando-o. Ela tem certeza de que o dragão se sentiu traído, pensando que o herói era um dos seus. Enquanto isso, George está conversando com Dolan, dizendo que quer lutar com ele desde que o viu lutar ao lado de seu antigo mestre, Arts, durante aquela guerra. Dolan percebe imediatamente. Esse cara é apenas um viciado em batalhas que acabou no reino dos demônios. Ele está chocado que George ainda queira enfrentá-los depois de tudo, mas George não está recuando. Ele diz a Dolan que lutar é a única coisa pela qual vive, e agora que Dolan é humano, ele tem certeza de que pode acertar um golpe. George sabe que Dolan não pode lutar com tudo neste lugar, então ele se oferece para levá-lo ao reino dos demônios, onde a verdadeira luta pode acontecer. Ambos entram no portão demoníaco. Dolan e George caem no reino dos demônios. Mas voltamos para a luta de Selina. Ela está presa em sua própria mente, lutando consigo mesma. Ela não quer machucar seu inimigo, mas se não agir, seus amigos vão pagar o preço. Phil está gritando para ela correr, e honestamente, cada parte de Selina também está gritando para fugir. Mas ela sabe que não pode deixar sua equipe para trás. Phil e os outros estão dando tudo de si para ganhar tempo para ela. Phil prende Jerin com alguma magia de amarração de plantas, enquanto o resto mira nas pernas e braços dele, tentando imobilizá-lo. Agora, Jerin está observando o esforço deles e impressionado com o trabalho em equipe. Mas poder é aí que eles estão faltando. A verdade é que Jerin tem brincado com eles sem nem suar. Mas agora ele está entediado de brincar de bonzinho. Ele vira o jogo e solta esses tentáculos espinhosos do estômago, mostrando como pode modificar o corpo como quiser. Ele está todo convencido, falando sobre o quão criativo pode ser enquanto os corta. Através das árvores, Selina ouve os gritos de seus amigos. Está destruindo-a por dentro. Ela está em péssimo estado, mal consegue ficar de pé, mas ela não pode deixá-los sofrer sozinhos. Seus olhos se fixam na pulseira que Dolan lhe deu. Ela a segura firme, rezando por força para fazer o que precisa ser feito. Enquanto isso, Jerin tem Jill encurralado, mal se agarrando à vida. Jerin está cansado de prolongar isso e está pronto para acabar com ele. Mas pouco antes do golpe final, Selina aparece. Ela faz um movimento de corrente de terra do nada e agarra Jerin. Jill e Phil ficam chocados ao vê-la ali. Eles estavam prontos para se sacrificar para dar a ela uma chance de liberdade. Selina não está aceitando isso. Ela diz claramente que não vai embora. Ela está nessa luta com eles. Jerin está animado agora, vendo Selina de volta à ação. Ele vai direto nela com aqueles tentáculos, mas Selina já terminou de brincar. Ela invoca seu espírito de cobra e ele corta aqueles tentáculos completamente. Em seguida, ela continua com um punho gigante e apertado que esmaga Jerin no chão. Enquanto ele está caído, Selina se vira para Phil e Jill e diz para eles saírem. Ela não quer que eles se envolvam no caos que está prestes a desencadear. Enquanto eles recuam, Jerin se levanta novamente. Ele está totalmente envolvido agora, adorando que Selina finalmente esteja mostrando que fala sério. Mas Selina pula a provocação e chama um ataque aéreo sobre ele. Não atinge Jerin com muita força, mas tudo bem. Era só uma distração mesmo, dando tempo para Selina preparar seu movimento principal. Ela começa a entoar o feitiço para ativar seus olhos amaldiçoados, e assim que fixa os olhos em Jerin, ele fica paralisado. Sem perder tempo, Selina continua com seus espíritos de cobra a todo vapor. É quando Jerin começa a perceber que está em apuros de verdade agora. Jerin se livra da maldição e começa a lutar contra as cobras. Mas com o poder extra que Selina obteve da gema de Dolan, aquelas cobras estão atacando de forma diferente, tanto que lembram Jerin do próprio Dolan. No momento seguinte, ele é cortado ao meio. Com isso, Selina finalmente derruba Jerin e mantém seus amigos seguros, exatamente como planejou. Enquanto isso, do lado de Dolan, ele e George escolheram um local para lutar. George havia afirmado que este era o seu território, mas honestamente, o lugar parece decadente. Quando Dolan o confronta sobre isso, George dá de ombros, dizendo que é apenas um mercenário para a família real do submundo. Ele não tem exatamente dinheiro para um hambúrguer com cogumelos extras, mas isso não muda a luta. Aqui, eles podem balançar suas espadas sem se conter. George está animado para enfrentar o lendário dragão primordial com força total. Ele puxa sua espada, empolgado para a luta de sua vida. Dolan está pronto para atacar, mas avisa George que uma vez que terminar com ele, George será apagado da existência. George faz o primeiro movimento, avançando, mas quando Dolan contra-ataca, George sente o calor e recua a tempo.
Mudando de tática, George opta por um golpe de longo alcance céu e terra. Mas quando o ataque vem voando, Dolan o neutraliza como se não fosse nada. De volta ao Overworld, Selina e os elfos estão indo para o primeiro portão para se encontrar com Dolan. No caminho, eles encontram Christina, que fica aliviada ao ver que todos estão bem. Logo depois, Diodora se junta ao grupo. Acontece que Diodora deveria estar com o grupo de Dio, mas decidiu seguir seu próprio caminho. Ela tinha alguns assuntos inacabados com alguém de quem precisava se vingar. Deixando isso de lado, Dio pergunta onde está Dolan. Christina os atualiza. Dolan está no portão principal dos demônios lutando contra George. Com isso, todos aceleram o passo, prontos para apoiá-lo da forma que puderem. No portão principal, Olivia chega e encontra o lugar completamente silencioso. Nenhum sinal de ninguém por perto, então ela imagina que Dolan deve ter passado pelo portão para enfrentar George. Ela começa a verificar a área e avista um círculo mágico no chão com uma gema no meio. Antes que ela possa entender, os líderes da aldeia chegam. Eles informam que cuidaram de todos os soldados demônios na área e perguntam onde está George para que possam apoiar a luta. Olivia diz a eles que George entrou no portão com Dolan para resolver as coisas um a um. No momento em que a Lizzie ouve isso, ela começa a pensar seriamente. Ela imagina que esta pode ser a melhor chance que terão para acabar com todo esse pesadelo. Se selarem o portão agora, George não terá como voltar para o mundo deles. Mas há um problema. Dolan também ficará preso do outro lado. Blake fica chocado que a Lizzie sequer sugira abandonar Dolan depois de tudo que ele fez por eles. Mas a Lizzie, por mais frio que pareça, argumenta que sacrificar uma pessoa pode ser a única maneira de manter toda a floresta segura. Enquanto isso, no reino dos demônios, George está dando tudo de si contra Dolan. Mas Dolan está lidando com isso como se não fosse nada. Cada ataque que George lança é parado, e então Dolan acerta um soco no estômago tão brutal que despedaça a máscara de George. George é arremessado contra um monte de pedras, mas ele não está prestes a desistir. Ele se levanta, determinado a mostrar a Dolan toda a extensão de suas habilidades com a espada. Do lado de fora do portão, o resto da equipe aparece, e quando ouvem os líderes da aldeia falando sobre selar o portão com Dolan ainda lá dentro, eles ficam furiosos. Eles não conseguem acreditar que os anciãos estão sequer pensando em deixar Dolan para trás. Os anciãos mantêm sua posição, dizendo que seu trabalho é proteger a floresta. Com o portão aberto, não se sabe que demônio mais forte pode passar a seguir. E se Dolan de alguma forma perder, seria o fim do jogo para todos eles. Selina grita que Dolan nunca perde. A Lizzie quer acreditar nisso, mas ela não está disposta a apostar tudo apenas na fé. Mesmo assim, Selina mantém-se firme. Se Dolan teve a coragem de enfrentar George sozinho, então ele deve ter um plano para vencer. Se Dolan tivesse medo de morrer, ele poderia ter esperado reforços do reino. Mas não, ele escolheu enfrentar e lutar com tudo em jogo. Esse não é um homem que você trai. Diodora apoia Selina, dizendo diretamente aos anciãos que, se eles vão agir como covardes e abandonar seu amigo apenas para evitar demônios, perderão todo o orgulho que tinham como povo da floresta. Com todos apoiando Dolan, os anciãos finalmente cedem. Eles abandonam o plano e decidem apostar tudo em Dolan derrubando George. Enquanto isso, George ainda acha que tem uma chance. Ele lança seu movimento de 4.000 cortes, pensando que pelo menos um corte tem que acertar. Mas Dolan desvia de cada uma como se não fosse nada. Frustrado, George muda de tática e dispara uma onda de energia nele. Dolan poderia ter desviado facilmente, mas ele terminou de jogar na defesa. Em vez disso, ele contra-ataca com sua própria explosão de energia, jogando George para trás com força. O golpe é tão forte que chama a atenção de uma mulher que espreita no reino dos demônios. Dolan não se importa, ele está focado em George. Quando George tenta se aproximar sorrateiramente por trás, a paciência de Dolan se esgota. Ele começa a cortar os braços de George um por um, e então termina a luta com um corte limpo direto, cortando George ao meio. O corte de Dolan é tão preciso que há um atraso antes de George perceber que acabou. Nos momentos finais, George consegue falar. Dolan pode não respeitar George como pessoa, mas ele o elogia por seu espírito de luta. Vindo do Dragão Supremo, isso atinge George com força, tanta força que o faz chorar. Então Dolan explica: este é o preço que George paga por todas as vidas que ele tirou ao invadir a floresta. É hora de ele desaparecer. George aceita como um guerreiro, aceitando seu destino sem arrependimento. Aos seus olhos, essa era a melhor maneira de partir. Com George fora, a batalha de Dolan finalmente termina. Mas não há tempo para comemorar. Sua explosão de poder não apenas eliminou George, chamou a atenção da Rainha Demônio. E assim como George, ela está ansiosa por uma revanche com o Dragão Supremo depois de todos esses anos. De volta ao Overworld, todos estão olhando para o portal, prendendo a respiração para ver o que vai passar. Quando Dolan sai sozinho e ileso, eles sabem que ele venceu. George está acabado e Dolan ainda está de pé. Salina fica emocionada ao ver que Dolan está bem e corre para recebê-lo de volta. Depois, Dolan entra para ajudar todos a derrubar o portão principal de uma vez por todas. Com isso, o problema dos demônios finalmente acabou. A aldeia faz uma grande celebração para seu salvador, e os anciãos pedem desculpas humildemente a Dolan por quase deixá-lo preso no reino dos demônios. Dolan não se preocupa, ele nem estava esperando uma festa. Mas Dio diz que é justo, já que estão se despedindo de um verdadeiro amigo.
Todos desejam que ele pudesse ficar na aldeia, mas entendem que Dolan tem sua própria casa para voltar. Do nada, Fio aparece, orgulhosa de ter convencido tanto Salina quanto Christina a usarem as roupas que ela escolheu. Ela pergunta a Dolan o que ele acha, e enquanto Dolan geralmente vai direto ao ponto, ele está realmente animado para experimentar aquela bebida de caramelo de mirtilo 2 em 1. Algumas garotas elfas puxam Christina para se juntar a elas para uma dança, deixando Salina de lado. Fio cutuca Dolan em direção a ela e diz para ele ir convidá-la para dançar. Dolan entende a dica, caminha até Salina e pergunta se ela gostaria de se juntar a ele na pista de dança. Salina sorri e concorda. Enquanto estão dançando, ela se abre para Dolan sobre sua briga com Jeran. Ela admite que, a princípio, ficou tentada a fugir. Mesmo com a grande e ousada declaração que fez, não se sentia forte o suficiente para vencer. Mas então ela segurou a pedra mágica que Dolan lhe deu e sentiu como se ele estivesse lá, atrás dela, protegendo-a. Ela agradece a ele por tudo que fez por ela. À medida que a noite chega ao fim, a festa termina e Salina acaba desmaiada de bêbada no colo de Dolan. Dolan se divertiu, mas está pronto para encerrar a noite. Quando está prestes a ir embora, ele ouve alguém cantando uma bela melodia. Dolan fica curioso. Ele segue a voz e encontra Christina, que é quem está cantando. A canção é sobre um herói que derrota um supostamente malvado dragão branco. Quando Christina percebe Dolan ali, o momento muda. Ela pede desculpas por incomodá-lo com seu canto, mas Dolan dispensa. Ele diz que não há necessidade de se desculpar, ele na verdade adorou a voz dela. Ainda assim, ele está curioso sobre a música e pergunta onde ela a aprendeu. Christina explica que tem sido passada em sua família por gerações. Quando Dolan a pressiona, perguntando se há mais na canção, talvez algo sobre o que aconteceu com o herói após matar o dragão, Christina fica um pouco desconfortável. Ela diz que não há um segundo verso e deixa por isso mesmo. No dia seguinte, todos estão se preparando para voltar para casa. Olivia aproveita um momento para agradecê-los novamente pela ajuda e menciona a oferta para Dolan estudar na academia. Ela está convencida de que ele ganharia muito com isso. Dolan ainda está indeciso sobre a academia, então ele pede a Olivia mais tempo para pensar. Ele está interessado, mas ainda não tomou uma decisão. Diodora se aproxima de Dolan em seguida, entregando-lhe um saco de sementes de rosa negra, um presente para a fabricação de suas poções. Mas então ela se inclina e lhe dá algo ainda mais inesperado, um beijo nos lábios. Salina está assistindo e está extremamente envergonhada. Chateada por não ter feito o primeiro movimento, ela grita, exigindo saber o que Diodora pensa que está fazendo. Diodora não recua, dizendo que é natural agradecer ao homem que a salvou com um beijo. Eventualmente, Dolan e o grupo voltam para a Vila Veron. É incrível estar de volta. Dolan decide visitar sua família e atualizá-los sobre tudo o que aconteceu, mas assim que ele abre a porta, do nada, ele é apunhalado diretamente no peito por trás por uma criatura estranha. Obrigado por assistir. Por favor, curta e inscreva-se, isso faz toda a diferença.